No mundo chamado Yoreon, masmorras e monstros são uma visão comum. Junto com eles, existem poderes e pessoas com habilidades especiais capazes de enfrentar desafios perigosos. Para lidar com isso, existe uma associação de exploradores que gerencia seus membros e os envia em missões. Entre eles está um grupo conhecido como as Sete Estrelas. Esse é um dos grupos de exploradores mais respeitados de Yoreon e um de seus membros é Nana, codinome Luz Brilhante, uma guerreira experiente em batalhas. Ela entrou para o grupo para ajudar o irmão, que cuidou dela durante toda a vida. Sua infância foi difícil e ela viu no caminho de explorador uma chance de melhorar sua vida. No entanto, para o irmão dela e protagonista dessa história, o mundo dele está prestes a ser abalado e ele terá que lidar com algo que nunca imaginou. Nossa história começa com uma batalha intensa. Uma jovem guerreira enfrenta insetos gigantes em uma masmorra, mas as coisas não estão indo muito bem para ela. Os insetos têm vantagem numérica, já que se multiplicam quando começam a perder. Com essa vantagem milagrosa, eles atacam, tornando o trabalho da garota ainda mais difícil do que já era. De repente, ela é pega de surpresa, atingida de frente por um dos insetos. E assim, ela cai no chão, quase sem forças. À beira de desmaiar, ela pede desculpas ao irmão, pois um dia fez uma promessa a ele, mas agora não vai conseguir cumpri-la. Algum tempo depois, em um dia tranquilo na cidade, Hu, o irmão da garota, caminha para casa depois de fazer algumas compras. Então, um de seus amigos se aproxima dele, dizendo que ele comprou muita comida e pergunta se hoje é o dia em que sua irmã Nana volta. Hu responde que sim, já que ela está retornando de uma expedição que começou há alguns dias. O protagonista pergunta como está a vida de caçador do amigo. Koji Shimura diz que está indo muito bem e que está se tornando um curandeiro melhor a cada dia. Então ele se despede, mencionando que precisa ir trabalhar. Enquanto isso, os outros comentam que Hu tem vida fácil enquanto sua irmã arrisca a vida em masmorras, e acham injusto ele ter um parente que faz parte das Sete Estrelas. É aí que Koji se repreende, dizendo que no passado Nana morava em uma favela e passava fome até que Hu a ajudou e a tirou daquela vida. Além disso, os dois tiveram que sobreviver por muito tempo catando comida e vivendo nas sombras. Os outros entendem, mas ainda acham que Hu vive às custas da irmã e não merece a vida que tem, alegando que, se ela morrer, Hu provavelmente vai voltar para aquela vida de pobreza. Enquanto isso, o protagonista chega em casa e começa a preparar os ingredientes que comprou. Ele pensa que sua irmã vai voltar logo, então se apressa para deixar a refeição pronta. E assim ele faz, tentando ser o mais rápido possível. Mas mesmo assim, ele ainda coloca cuidado no preparo. Até que finalmente, Hu termina de cozinhar. Mas como sua irmã ainda não chegou, ele acha estranho ela estar atrasada. Já passou muito do horário em que ela deveria ter voltado. Horas se passam e Hu acaba adormecendo na mesa da cozinha, até que acorda com uma ligação telefônica. Quando ele atende, a pessoa do outro lado diz que é da Associação de Exploradores e quer falar com um familiar da Nana. Então, a pessoa informa tristemente que Nana morreu em sua última expedição. Ela foi atacada por um monstro e encontrada há 2 horas. Hu fica profundamente abalado com a notícia, mas o funcionário da associação pede para ele manter sigilo, já que seria ruim para ele se as pessoas descobrissem que um membro dos Sete Estrelas morreu em uma masmorra. Por fim, dizem que Hu receberá uma compensação financeira e alguns benefícios dentro de um mês devido ao incidente. Após encerrar a ligação, o protagonista fica arrasado. Ele nunca imaginou perder a irmã dessa forma. Os momentos que eles compartilharam passam rapidamente pela mente de Hu. Desde pequenos, Nana sempre arranjava confusão, até que um dia decidiu canalizar essa energia para algo útil e entrou para a Associação de Exploradores. Nana sabia que podia confiar no irmão para cuidar das coisas enquanto ela trabalhava longe de casa e prometeu que nada jamais aconteceria com ela, então o irmão não precisava se preocupar. No entanto, o protagonista se lembra de que sua irmã disse que iria para uma masmorra de Rank A, mas ao telefone disseram que ela estava em uma masmorra de Rank S. Ele sabe que a associação usa um programa especial para investigar as causas quando algo acontece em uma masmorra de classe S ou superior, especialmente quando envolve uma masmorra das 7 estrelas. Mas desta vez, eles pularam o programa e entraram em contato diretamente com a família. Então Wu se pergunta se eles descobriram o que aconteceu dentro de uma masmorra de Rank S em apenas 2 horas. 5 dias depois, na Associação de Exploradores, Hu vai até lá para esclarecer algumas coisas. Ele se encontra com um dos líderes da organização chamado Rikudo Otou, que pergunta a Hu se ele ainda tem alguma dúvida desde a ligação telefônica. O protagonista simplesmente responde que quer se tornar um explorador. Rikudo Otou fica surpreso com a resposta. Ele então diz que se tornar um explorador é perigoso. Além disso, ele acrescenta que Hu não tem habilidades, portanto não está qualificado para o trabalho. Ele também diz que, se a irmã de Hu ainda estivesse viva, ela gostaria de vê-lo vivendo em paz, e não em uma situação como essa. No entanto, o protagonista diz que, de acordo com as regras da Associação de Exploradores, um parente de um explorador pode se tornar um, independentemente de habilidade, o que significa que ele pode se tornar um explorador. Diante disso, o chefe da associação concorda e pede à sua secretária que cuide dos detalhes. Rikudo também diz que, aconteça o que acontecer, Hu sempre será bem-vindo na organização deles.
O protagonista responde com um olhar frio, o que deixa Rikudo bastante preocupado com o futuro do garoto. De qualquer forma, Ru é registrado e recebe sua identificação de explorador, mas ele não parece feliz com isso. Mais cedo, Rikudo disse que a pessoa que estava com Nana usou um item especial para escapar e, assim que saíram, Jorun começou a preparar uma equipe de resgate. Eles usaram um item especial para verificar a situação dentro da masmorra, mas infelizmente, não a encontraram com vida. Rue menciona que Nana disse que era uma masmorra de rank A, mas Rikudo afirma que, na verdade, pelo que ouviu, eles foram enviados para uma masmorra selada de rank S, e talvez ela tenha mentido para que Rue não se preocupasse. O protagonista não aceita isso e acha que não há como o sacrifício da irmã ter sido um ato nobre. Ele quer descobrir a verdade, custe o que custar. Em outro momento, do lado de fora de uma masmorra de rank D, um grupo de exploradores se prepara para entrar. Alguns deles conversam e tentam adivinhar o que vão encontrar lá dentro. Outros só querem lutar contra monstros e viver uma aventura. De qualquer forma, todo o grupo entra. Lá dentro, alguns deles conversam entre si, até que um novato aparece tentando se enturmar. Os mais experientes falam sobre os perigos do lugar, mas dizem que não adianta explicar, porque o novato vai aprender vendo por si mesmo. Então, eles percebem o protagonista parado sozinho e dizem que ele também é um novato. Um dos veteranos diz ao protagonista que, se essa for a primeira vez dele, é melhor ficar com eles e não se afastar do grupo. No meio disso, eles ouvem um grito vindo do fundo da masmorra, e todo mundo fica muito assustado. Depois de toda a gritaria, o grupo se pergunta o que deve fazer. Eles estão ali como apoio, e o trabalho deles era apenas acompanhar o grupo principal. Mas agora que o plano deu errado, eles não sabem como reagir, e nem receberam treinamento para isso. Ao ouvir isso, Rue pensou que tinha perdido o treinamento porque não passou pelo processo normal, mas descobriu que na verdade nunca houve treinamento. Normalmente, exploradores se referem a especialistas em combate, apenas aqueles de rank D ou superior têm o direito de lutar. Exploradores de apoio são compostos por civis e exploradores de rank, basicamente trabalhadores de meio período que fazem alguns bicos em masmorras. Nesse momento, os exploradores experientes chamam o apoio, então eles decidem ir até lá, já que têm um trabalho a cumprir. Ao chegarem na cena, eles se deparam com algumas vítimas, e a visão não é nada agradável. O novato chega até a passar mal, até que isso irrita um dos exploradores experientes. Mais um de seus colegas o segura pelo braço, dizendo que ele precisa se acalmar. Ela diz para toda a equipe de apoio ficar junta. E depois disso, a equipe de combate vai embora, deixando o apoio fazer seu trabalho. O novato pergunta se fez algo errado. Rue responde que ele foi desrespeitoso com os mortos e com seus entes queridos. Com isso, o novato diz que é sua primeira vez e que não conseguiu controlar sua reação. O protagonista diz que os exploradores sabiam disso, por isso não o puniram. O novato pergunta como Rue sabe tanto, já que também é a primeira vez dele. Rue diz que ouviu isso de alguém. Ele se lembra de uma vez em que sua irmã estava contando sobre uma de suas expedições. Naquela ocasião, Nana disse que um novato se superestimou e acabou caindo numa emboscada. Outro novato da equipe de apoio viu o corpo caído e vomitou. Um amigo do que morreu ficou furioso e puniu aquele novato. Ela tentou impedir, mas já era tarde demais. Rue disse que tal punição parecia exagerada. Sua irmã concordou, mas acrescentou que os exploradores sempre veem os membros de apoio como inferiores. De volta ao presente, um dos caras diz ao protagonista para parar de ficar parado e começar a trabalhar. Em resposta, Rue diz que o corpo do monstro precisa ser limpo. O veterano diz que, como novato, Rue deveria começar com algo mais simples. Ele também explica que, para limpar uma masmorra, eles precisam destruir o núcleo, e aponta a direção. Mas, para quebrar o núcleo, eles precisam primeiro derrotar o guardião. Não importa que tipo de monstro seja, seu corpo dura apenas 30 minutos após a morte. No entanto, para os guardiões, a contagem regressiva só começa depois que o núcleo é destruído. O novato pergunta por que há tantos corpos de monstros espalhados por aí. Um deles responde que não podem tirar os corpos das masmorras, mas ao derrotar um guardião, há uma chance de conseguir armas ou equipamentos. Com sorte, talvez até um livro de habilidades. Itens raros também caem de vez em quando. O veterano diz que, se eles se importam tanto com o saque, deveriam ir perguntar aos exploradores de combate. Outro comenta que a masmorra vai fechar 30 minutos depois que o núcleo for destruído, então é melhor se apressarem. Depois de saírem, ele diz que vão entregar o saque que os novatos podem ir para casa, e serão pagos em até 3 dias. Ele também acrescenta que só porque o pessoal de apoio não luta, não quer dizer que seja seguro. Então ele aconselha os novatos a treinarem se quiserem viver mais, porque se conseguirem correr rápido, vão sobreviver por mais tempo. Diferente do outro novato, Rue fica determinado a ficar mais forte. 2 dias depois de sua primeira masmorra, Rikudo encontra o protagonista e pergunta como tem sido o trabalho. Rue responde que é exaustivo e perigoso. Rikudo então pergunta se o tesouro não o tentou. O protagonista diz que nada disso vale a pena arriscar a vida. Depois de ouvir isso, Rikudo fica em silêncio, pensativo, e diz que Rue se parece muito com a irmã dele.
Ele acha isso meio estranho, porque afirma que, graças ao legado da irmã, Rue poderia viver bem pelo resto da vida. Então ele pergunta qual é o verdadeiro objetivo de Rue. Rue diz que não pode simplesmente relaxar vivendo da herança da irmã, e tem certeza de que Rikudo já ouviu todos os boatos chamando-o de lixo, de que ele vive às custas dela. É por isso que ele está cansado de viver enquanto as pessoas sussurram pelas costas dele. Rikudo diz que a morte dela foi mantida em segredo por um tempo, mas que eventualmente as pessoas vão perceber que Rue é o único herdeiro, e afirma que é bom ele querer ficar mais forte por conta própria. E ele tem alguém que quer apresentar para ele. Charlie Lee se encontra o protagonista e diz que seu velho amigo trouxe mais um jovem aprendiz para ele. Rikudo diz que esse é o mentor que mencionou antes, e fala para Rue que ele vai ficar mais forte sob a orientação dele. Charlie observa o protagonista e diz que ele parece bem fraco, mas Rikudo diz que ele é o irmão da luz brilhante. Com isso, Charlie concorda em treiná-lo, mas avisa que essa será a última vez que aceita um aprendiz desse tipo. Rikudo diz que confia esse treinamento ao Charlie. Então Rue se apresenta, mas seu treinador adota um tom mais rígido. Ele diz que o protagonista está desfrutando do privilégio da elite ao treinar ali. Em seguida, Charlie pergunta se o protagonista entende o que isso significa. Rue responde que está ciente do que ele está dizendo. Os exploradores são classificados da classe A até a S, mas acima disso existe um nível superior chamado 7 estrelas. Aqueles que pertencem à elite têm privilégios dentro da organização, que até se estendem à família enquanto o explorador estiver vivo. No entanto, uma nova regra foi adicionada que beneficia o protagonista, então ele ainda tem acesso a esses privilégios mesmo que sua irmã tenha falecido. Essa é uma oportunidade de ouro, então seu treinador diz que ele terá que fazer uma escolha. Mas Rue pergunta qual seria essa escolha. Charlie explica que existem 3 tipos de treinamento: ataque, defesa e velocidade. Ele diz que só palavras não bastam, então vai demonstrar. Depois disso, ele usa um boneco de treino para demonstrar um ataque. Em seguida, ele faz o mesmo para mostrar a defesa, e por último, ele demonstra a velocidade. Com isso feito, ele pergunta qual deles Rue prefere. O protagonista pensa bem e diz que acredita que defesa é a melhor opção. Em outro momento, no meio de um parque, o protagonista aproveita para se exercitar e sai para correr sob o sol quente, até que para um pouco para descansar. Como não está acostumado, ele se cansa rápido e até se pergunta se isso realmente vai ajudá-lo. Mais cedo, quando disse ao seu mentor que queria treinar defesa, Charlie elogiou sua escolha. Ele disse que seus outros alunos escolheriam ataque para poder se proteger. Ou escolheriam velocidade para ter mais opções de fuga ou ataque. É por isso que todos eles morreram. Charlie diz que Rue pode escolher sua própria rotina de treinamento, então ele deve garantir que está fortalecendo o corpo. O protagonista pergunta se Charlie não vai treiná-lo. Seu mentor diz que não adianta nada se Rue ficar sem fôlego depois de só um pouco de corrida. Ele diz ao protagonista para treinar sozinho e lhe dá um prazo de 2 meses. Se ele não atingir um nível mínimo, não vai importar se ele é irmão da Bright Light, Charlie vai desistir dele de vez. De volta ao presente, Rue sabe que não pode desistir, então retoma a corrida depois da pausa. Durante o dia ele treina o corpo, e à noite estuda o inimigo, usando o computador para pesquisar o máximo de informações possível. Rue quer investigar mais sobre a morte da irmã, então pretende entender melhor o inimigo. Ele acaba percebendo que as feras míticas são extremamente poderosas, e não é à toa que Nana era tão teimosa em mantê-lo longe de ser um explorador e das masmorras. No dia seguinte, ele retoma sua rotina. Algumas pessoas invejosas percebem que Rue comprou carne de novo, e não só isso. Eles sabem que ele tem ido todos os dias à estação de descanso, um lugar para gente rica onde podem curar feridas e até se recuperar do cansaço, e não entendem como alguém sem nenhuma habilidade consegue viver tão bem. Por sua vez, o protagonista foca em sua rotina de treinamento, e a cada dia que passa, ele se mantém firme. Após o prazo de 2 meses, o protagonista apresenta resultados satisfatórios, até que, em um belo dia, recebe a visita do Sr. Koji, que fica surpreso ao ver o protagonista, já que ele está muito diferente da última vez em que se encontraram. Koji elogia o desempenho do protagonista no treinamento e diz que, por um momento, quase não o reconheceu. Então ele pergunta a Rue quando sua irmã vai voltar. Ele não sabe sobre a morte de Nana, já que Rue manteve isso em segredo a pedido da associação. De qualquer forma, ele diz que, segundo o pessoal da associação, ela está em uma missão no exterior e não vai voltar tão cedo. Rue diz ao amigo que eles se conhecem há muito tempo, então, se ele quiser perguntar algo, não precisa hesitar. Koji diz que Rue tem comprado muitas coisas ultimamente, o que está chamando a atenção, especialmente porque muita gente não consegue nem comprar um pedaço de pão. E além disso, ele ouviu dizer que Rue tem ido à estação todos os dias. O protagonista pergunta se o amigo acha que ele virou ladrão ou algo assim. Koji diz que, enquanto Nana estiver por perto, isso não vai acontecer, mas ouviu que algo ruim aconteceu com um dos 7 estrelas. Rue pergunta o que seria isso. Seu amigo diz que só ouviu alguns exploradores de alto escalão conversando. Parece que a associação quer manter isso em segredo, mas há pessoas tentando descobrir o que aconteceu. Dito isso, ele pede para Rue ser sincero e pergunta novamente onde está Nana.
O protagonista diz para não se preocupar. Afinal, se algo tivesse acontecido com a irmã dele, ele não conseguiria viver desse jeito. Koji decide confiar no amigo porque sabe que os irmãos sempre cuidaram um do outro e pede desculpas por fazer tantas perguntas. Rue diz que fica feliz em saber que o amigo se preocupa com ele e o convida para ficar e comer um lanche, mas Koji diz que deixa para a próxima vez porque tem algo para resolver. Depois que Koji sai da casa do protagonista, Rue pega o celular para fazer uma ligação. O cara do outro lado diz que ele finalmente decidiu ligar. Rue diz que tem algo para perguntar. O contato dele diz que ligou para Rue 45 vezes nos últimos 2 meses e não conseguiu falar com ele. E agora, do nada, ele resolve retornar a ligação, perguntando se isso tem a ver com as 7 estrelas. Rue diz que sim e pergunta o que essa pessoa sabe. O cara diz para ele perguntar para a associação e fala que só vai responder dependendo da atitude do Rue, mas o protagonista desliga a ligação. Depois disso, ele liga de novo, super irritado. Rue diz que, se ele falar mais alguma coisa estranha, vai perguntar para a irmã mais velha dele. O homem então diz que uma das 7 estrelas está morta. Ele não conseguiu identificar quem era. A associação está tentando desesperadamente encobrir isso, mas isso já era de se esperar. Se até mesmo uma das 7 estrelas se machucasse, isso chamaria a atenção nacional. Mas ele acha estranho que Rui esteja perguntando para ele e não para Nana. Com isso, o protagonista diz que vai entrar em contato com a irmã mais velha do cara, já que ele não tem nenhuma informação útil. O cara então joga o celular no chão, dizendo que cometeu um grande erro ao apresentar a irmã dele para o Rui. O protagonista, por sua vez, pensa que alguém pode estar investigando a morte da Nana e se pergunta se isso pode ser uma disputa de poder. Ele considera a possibilidade de essas pessoas estarem ligadas à morte da Nana. No dia seguinte, ele vai visitar seu mestre. Charlie diz que o Rui mudou muito e quase não o reconheceu. Rui então pergunta se passou no teste. Seu mestre diz que sim e vai direto ao ponto. Ele diz que tem uma boa notícia e uma má notícia. A boa notícia é que, no estado atual, Rui só pode passar por um tipo de treinamento. Rui pergunta qual é a má notícia. Charlie responde que o treinamento vai consistir em aprender a apanhar. Logo em seguida, o protagonista leva um soco tão violento que é lançado longe. Charlie diz para ele se lembrar desse poder. Quando ele conseguir aguentar isso, terá passado no treinamento. O objetivo desse treinamento é aumentar sua resistência. Enquanto Rui não morrer, não importa o quanto apanhe, ele vai viver por muito tempo. É assim tanto dentro quanto fora das masmorras. Aqueles que permanecem vivos são os mais fortes, então, você não pode ser chamado de forte se estiver morto. Primeiro, Rui deve treinar com o boneco de treinamento. Seu mestre diz que ele pode desviar, mas não deve revidar. Depois disso, o treinamento começa e Rui desvia dos ataques do boneco até perceber que ficar correndo não vai ajudar muito, porque o objetivo desse treinamento é a defesa. Então ele para e espera ser atingido. Rui se lembra das palavras do mestre e sabe que precisa ser resiliente. Com isso, ele assume uma postura defensiva e recebe os golpes do boneco. De monge, Charlie observa tudo e gosta do que vê. Com esse poder, ele diz que Rui pode treinar tanto sua velocidade quanto sua resistência física. É por isso que é simples. O treinamento de defesa muitas vezes é considerado inútil, mas eventualmente todos percebem que defesa não é só força física. Quando vê o telefone tocando, Charlie atende e diz que só tem dormido 2 horas por noite na última semana e que, se pedirem para ele fazer mais alguma coisa, ele vai surtar. Do outro lado da linha, Rikudo diz que uma masmorra de Rank S apareceu na Vila Mizuyazu e que a maior parte da vila já foi engolida por ela. Charlie diz que Kazami, dos 7 estrelas, deu o aval. Rikudo diz que Charlie é muito bom em convencer as pessoas. Ele diz que teria sido mais fácil se eles ainda tivessem a Bright Light. Bem, não há nada que possamos fazer. Temos que lidar com esse enorme problema rapidamente. Charlie diz que é impossível que uma masmorra de classe S se expanda para outros países. Eles passaram 2 semanas inteiras tentando desesperadamente contê-lo, mas ele não ouviu nada sobre isso desde a semana passada. Rikudo pergunta quando isso deve acontecer. Charlie responde, em 45 dias. Ele também diz que não adianta se preocupar e que também quer resolver isso logo. Um dos membros-chave do Kazami está ferido e vai levar pelo menos 1 mês para se recuperar. Isso é um problema, já que não dá para simplesmente substituir os 7 stars dele. Além disso, Charlie diz que, aparentemente, há um conflito interno na família Kazami. Os mais jovens desapareceram. Ele sente pena do Kazami, que agora precisa encontrar seus irmãos. 45 dias depois, uma equipe parte para a masmorra, e entre eles está o protagonista. Até que, de repente, um dos membros da equipe fica chocado ao ver o chefe da masmorra. Bem na frente da equipe, o chefe aparece, um coelho enorme e monstruoso. Rapidamente, a equipe de assalto avança, e uma batalha intensa começa entre eles. Enquanto isso, o resto da equipe fica para trás, esperando o momento certo para agir. Um dos guerreiros que avançou consegue pegar o coelho de surpresa e o abate. Ele diz que conseguiram, e agora é hora de seguir em frente.
Enquanto toda a equipe avança, alguns olhares se voltam para o protagonista. Rose acha que tem algo estranho neles. Eles são rápidos demais. Seu companheiro de equipe diz que a velocidade de ataque deles é realmente alta, e também observa que não há muitos monstros por perto, então eles devem tomar cuidado. Então, outro membro da equipe aparece e diz para Rose que vai cobri-lo, assim ele não precisa ter medo de avançar. O protagonista diz que entendeu. Mas, em seus pensamentos, ele sente que algo está errado. Logo depois disso, um novo monstro aparece. Desta vez, ele se parece com uma carta de baralho. O líder dos guerreiros diz que isso é pura sorte. Outro membro do grupo pergunta o que há aquilo. O líder diz que conhece as características do inimigo, então pode ajudar a guiar a exploração. Ele diz que esse é um monstro invisível e que 2 pessoas precisam ser sacrificadas para ele. Rose então diz que é por isso que trouxeram 2 novatos com eles. Ele se lembra do dia em que sua irmã também reclamou disso. Nana disse que o monstro apareceu e forçou o grupo a votar em quem seria sacrificado. Ela descreveu o monstro como parecendo um cartão com uma roleta. Ele fez o grupo tomar uma decisão forçada, por isso é chamado de monstro invisível. Rose entendeu que o monstro estava brincando com as pessoas e perguntou se havia uma contagem regressiva ou algo assim. Sua irmã não soube dizer, afinal, todos que o viram morreram. O irmão sugeriu que o monstro devia ter forçado as pessoas a lutarem entre si, mas Nana disse que algumas pessoas nem pareciam surpresas. Rose perguntou se pelo menos o monstro deixava cair um item bom. Ela disse que não. Então o irmão perguntou o que acontecia com o escolhido. Nana respondeu que a pessoa escolhida acabava sendo eliminada. De volta ao presente, o monstro aparece diante do grupo e exibe uma tela com o rosto de cada um deles. O rosto do protagonista acaba sendo destacado porque os mais velhos votam nele. Assim que a contagem regressiva do monstro termina, chega a hora de ele coletar os eliminados pelo grupo. A criatura fica animada e abre a boca para devorá-los. O companheiro do protagonista diz que não há como escapar disso, até que Rose pergunta se ele vai simplesmente desistir. O novato diz que aquele monstro é 3 vezes mais forte que um guardião e não acredita que consiga derrotá-lo. De repente, o protagonista joga o novato para fora do campo de visão do monstro. Ele sabe que o garoto não vai conseguir lutar, então planeja enfrentar o monstro sozinho. Rose diz que, se o novato quer ser um sacrifício, que vá sozinho, porque Rose não desiste, não importa quem seja o adversário. Do lado de fora, o portal da masmorra fica cada vez maior, e a vila de Mizuyazu começa a sofrer. Charlie fica próximo ao portal até que Kazami-chan, um dos 7 estrelas, aparece. Ele diz que Tsuyoshi foi sacrificado e não era forte o suficiente como o capitão. Charlie pergunta o que aconteceu lá dentro. Kazami diz que havia um monstro invisível que propôs um sacrifício entre os membros do grupo dele. Charlie pergunta sobre o livro. Kazami diz que o destruiu, pois era a coisa mais segura a se fazer. Sinceramente, Charlie diz que sempre fica inquieto ao confirmar essas coisas. Ele precisa verificar o processo, não importa quem o faça. Ele também diz que a criança sortuda é a maior ameaça para a humanidade. A preciosa criança sortuda usou as vidas de 4 membros de classe S-17 de classe A para se tornar um assassino poderoso. Tsuyoshi é um garoto forte. Se ele se tornar a criança sortuda, Charlie não terá escolha a não ser tirar a vida de um membro das 7 estrelas. Um dos companheiros de equipe de Kazami diz que está na hora. Ele ordena que seja informado ao chefe que o maior nível do calabouço pode não ser classe S. Ele também diz que recebeu esta carta. Nela, estava escrito que a luz brilhante havia sido revivida. O protagonista protege outro novato, mas o monstro não pega leve com ele. Isso obriga Rose a se esforçar ainda mais e aguentar os golpes pesados do inimigo. No processo, ele acaba se machucando. O monstro não lhe dá tempo para se recuperar e logo ataca novamente com força total. Rose pensa que esse poder é incrivelmente forte e deve ser 5 vezes mais forte que um guardião. Se ele não tomar cuidado, será eliminado rapidamente. Em outras palavras, o monstro está brincando com ele, como uma fera selvagem brincando com sua presa antes de devorá-la. Ele percebe que o inimigo consegue estender seus membros facilmente, então lutar à distância é uma desvantagem. O monstro não moveu seu corpo principal nenhuma vez durante a luta. Rose então se pergunta se a fraqueza dele é não conseguir se mover. Para testar essa hipótese, ele fica na frente do monstro e tenta atacá-lo de perto. No começo, ele consegue acertar um golpe. Mas, na verdade, seu golpe não machucou o monstro. Muito pelo contrário, porque a criatura mordeu a espada do protagonista e a quebrou como se não fosse nada. Depois disso, o monstro agarrou a perna do Rose e o levantou, tirando-o da luta. Em seguida, ele joga o protagonista no chão, ferindo gravemente as costas de Rose. O outro novato diz que não há como derrotar o monstro, então pergunta por que o protagonista continua lutando. Nesse momento, Rose não consegue responder. Então o monstro aproveita para levantá-lo de novo e está prestes a devorá-lo de vez. Rose encara de frente o seu fim até que se lembra de sua irmã e de um momento que compartilharam juntos. 4 anos atrás, eles se encontraram em um cemitério porque Kazumi Koma, uma colega da Nana, havia falecido tentando salvar sua esposa em uma masmorra.
Eles eram um ótimo casal e sempre cuidavam um do outro. Rose tentou confortar sua irmã, dizendo que não era culpa dela. Nana sabia disso, mas desde que sua amiga faleceu, o trabalho ficou mais difícil para ela, pois não parava de imaginar como seria perder o irmão um dia. Isso a deixava muito ansiosa, mesmo com Rose dizendo para ela não se preocupar. Mesmo assim, Nana prometeu que faria o possível para manter o irmão seguro, porque para ela, não fazia sentido viver sem ele por perto. Ela também disse que sabia do desejo de Rue de se tornar um explorador, mas enquanto ela estivesse viva, não permitiria isso. Rue disse para ela não se preocupar porque ele não faria isso. Nana então perguntou se ele não se sentia frustrado com isso. O irmão respondeu que não, porque o mais importante para ele era ela. De volta ao presente, o novato caído reúne coragem e avança, e antes que o protagonista pudesse ser devorado, ele corta um dos braços do monstro. Rue viu o que o garoto fez, mas isso também colocou o novato em perigo e, logo em seguida, ele foi atingido pelo monstro e lançado para longe como resultado. O novato desmaia devido ao golpe. O monstro agora está livre para atacar novamente. Então ele morde Rue em seguida, mas o protagonista pensa que ainda não pode morrer. Ele precisa descobrir a verdade sobre o que aconteceu com sua irmã. Para Rue, não importa o que aconteça, ele não vai deixar ninguém ficar em seu caminho. Ele não quer perder de jeito nenhum, então decide revidar da única forma que pode morde o monstro de volta. Porque, para Rue, seu objetivo é maior do que sua dor. Assim que consegue atingir o monstro, a criatura o solta no chão. Enquanto o protagonista permanece deitado ali, o monstro começa a se desintegrar. Aparentemente, o que Rue fez atingiu o ponto fraco do monstro. Ele mesmo não conseguia acreditar que funcionou, já que não esperava derrotar uma criatura tão forte apenas com uma mordida. De qualquer forma, ele já achava que estava acabado. Até que, de repente, Rue é curado. Ele percebe que uma tela do sistema apareceu diante dele, na janela, uma mensagem exibida dizendo que, devido ao incidente, um item especial de cura foi ativado automaticamente. Chocado com tudo isso, Rue fica sem palavras até decidir tentar interagir com o sistema e receber a cura que lhe foi oferecida. Algum tempo depois, o sistema do protagonista revela que ele adquiriu uma nova habilidade chamada Ryuzi. Rue diz que encontrou isso no dia da masmorra. Ele procurou mais informações, mas até agora não encontrou nada. A notificação apenas o alerta sobre a habilidade e não diz mais nada, o que o deixa ainda mais confuso. Então ele recebe uma ligação de Koji, que o convida para uma nova masmorra. Assim que chega, o protagonista encontra seu amigo. Rue pede desculpas pelo atraso, mas Koji diz que eles ainda não vão entrar e que precisam conversar. Ele pergunta se Rue está bem. Ele responde que sim, mas em seus pensamentos, o protagonista sabe que só se recuperou tão rápido graças ao sistema. Koji diz que muitas pessoas têm morrido nas masmorras ultimamente e fala para Rue que ele precisa de uma equipe fixa se quiser entrar em combate como explorador. Mas ele diz que todos os exploradores famosos já têm suas equipes formadas. Então o líder do raid diz que é hora de entrar e Koji fala para o protagonista que eles podem terminar a conversa depois. Assim que entram na masmorra, eles ficam surpresos com o cenário incomum e se perguntam se há algo errado. Koji diz que essa é uma masmorra rica em recursos com um chefe de risco relativamente baixo, mas que não é bom ficar parado lá atrás. Um dos exploradores fica animado ao encontrar um cogumelo e afirma que é seu dia de sorte, mas assim que cheira o item, desmaia logo em seguida. Koji diz que não é fatal, mas coletar esse item tem um preço. Então ele pede desculpas por falar demais. Rue, por sua vez, diz que é sempre bom aprender mais, então seu amigo sugere que eles podem caminhar juntos até o fim. Enquanto exploram os arredores da masmorra, Rue encontra alguns itens estranhos e Koji o alerta sobre o que ele pode ou não usar. Depois disso, a líder da missão diz que os exploradores já cuidaram dos monstros, então ela pede para Koji cuidar da limpeza enquanto ela vai atrás de comida. Koji então chama seu pessoal para começar o trabalho de limpeza. Em seguida, o protagonista vê um dos itens desaparecer da sua mão e não entende como isso aconteceu. No meio de tudo isso, ele fica confuso, mas Koji diz que eles não podem perder mais tempo. O grupo se aproxima de um monstro caído. A líder pede para a equipe de apoio cuidar disso enquanto eles seguem na frente. 20 minutos depois, o grupo de apoio já está em ação. Enquanto isso, o protagonista pensa que essa masmorra é bem diferente da anterior, porque enquanto a última tinha minerais, essa só tem plantas e itens orgânicos. Koji diz que está na hora de voltar e pergunta se o Rue já pegou tudo. Ele responde que sim. Mas, justo quando está prestes a sair, Rue tropeça em uma pedra e, segurando os itens, cai no chão de um jeito bem constrangedor. No entanto, por acidente, ele toca no monstro derrotado. De alguma forma, isso ativa a habilidade dele sem que ele perceba. Com isso, o corpo do monstro desaparece do local, deixando o protagonista bastante assustado. Koji diz que só falta 1 minuto para o turno acabar. De qualquer forma, ele manda todo mundo sair antes que o tempo acabe. Assim que saem da masmorra, Rue diz que tem algo urgente para fazer e sai correndo. Koji diz que tudo bem e que vai transferir o pagamento dele em breve. Ao chegar em casa, o protagonista verifica seu sistema e vê que ele tem um inventário.
Logo ele percebe que tanto o cogumelo quanto o monstro que sumiram foram parar lá dentro. Assim, ele entende que a habilidade que adquiriu anteriormente permite que ele armazene itens em seu inventário. Com isso, ele conclui que sua sorte acabou de mudar, porque se usar essa habilidade do jeito certo, vai conseguir realizar suas tarefas com mais eficiência. Mas ele percebe que ainda não tem força suficiente para se proteger sozinho. Então, se outra pessoa descobrir algo tão valioso, ele planeja tirar proveito disso. Por isso, ele começa a pensar em uma maneira de fazer isso. Hu sabe que não é forte o suficiente para entrar em uma masmorra sozinho, então sua melhor chance é ficar na retaguarda e tocar nos monstros caídos após a batalha. Mas ele sabe que, se usar essa habilidade na frente dos outros, isso vai causar problemas. Por isso, ele conclui que é melhor fazer isso discretamente, embora saiba que não será fácil. Então ele pensa que seu amigo Koji pode ajudar e também acha que pode usar isso para retribuir Koji. Longe dali, em uma área rica, o novato ferido na masmorra está se recuperando até receber uma visita. Seu irmão mais velho pergunta por que ele discutiu com o pai deles. O garoto diz que é a vida dele e que isso não tem nada a ver com o irmão. O irmão diz que, se o garoto decidir arriscar a vida ou qualquer outra coisa, ele não vai interferir, mas fala que, se ele ainda se importa com a família, deveria valorizar a própria vida. Ser explorador não é a única coisa na vida. O garoto pede para o irmão esperar e diz que seu desejo é abandonar a família Kazami. Voltando ao protagonista, ele retoma sua rotina de treinamento. Enquanto isso, ele pensa que, para desmontar mais monstros, precisa que Koji coopere com ele em duas coisas. Uma delas é criar várias identidades falsas e alternar entre elas e a verdadeira. Assim, mesmo que ele cometa algum erro, o nível de risco diminui. A segunda é pedir para ele comprar uma masmorra. Até mesmo uma floresta de Rank D é mais rica em recursos do que um deserto de Rank C. Os itens produzidos em uma masmorra dependem do ambiente. Por isso, alguns exploradores vendem masmorras, mas se você não usa um comprador de confiança, muitas vezes acaba se arrependendo depois. Hu precisa de alguém confiável e com boas conexões, e é isso que ele está procurando agora. Para sua surpresa, o garoto da família Kazami se aproxima dele. O protagonista o reconhece da masmorra. Então o menino se apresenta como Yasuke Kazami e diz que Hu salvou antes. Agora ele pergunta se pode ir em aventuras com ele. O protagonista fica surpreso com o pedido. Yasuke Kazami diz que admira a forma como Hu enfrenta os inimigos, embora não se considere tão forte quanto ele, quer ajudar nas próximas aventuras. Hu acha que isso deve ser algum tipo de pegadinha, mas Yasuke insiste que não é, e que procurou Hu em todos os lugares porque queria se juntar a ele nas próximas masmorras. O protagonista diz que não há motivo para alguém segui-lo, já que ele não é nenhum explorador habilidoso. Hel acha que, tecnicamente, o garoto também o ajudou, então estão quites. E também tem o fato de que ele não gosta de pessoas que desistem fácil. Então ele diz ao garoto para não segui-lo e fala que nunca mais quer vê-lo. Yasukaji Kazami implora para Hel não ir embora e diz que não vai desistir. Mais tarde, o protagonista se encontra com Koji, e seu amigo diz que, embora tenha tentado várias vezes, não conseguiu encontrar uma masmorra. Mas aparentemente, os padrões de surgimento das masmorras estão mudando, e Koji diz que trabalhou duro para conseguir essa informação. Hel pergunta se as aparições das masmorras não deveriam ser consistentes. Seu amigo responde que não existe nada que nunca mude. E se essa informação for verdadeira, ele não sabe se isso é bom ou ruim para a humanidade. Então Yasukaji aparece, e Koji pergunta se ele ainda não desistiu depois de seguir o Hel por quase um mês. O protagonista diz que entrou em uma masmorra com aquele garoto uma vez, e desde então, ele vem o seguindo por aí. Então ele se aproxima de Yasukaji e diz que só porque trabalharam juntos no passado, não significa que precisam continuar fazendo isso para sempre. Yasukaji diz que realmente quer ajudar Hel a ficar mais forte, e que não tem segundas intenções. Hel afirma que ele é apenas um batedor. Ele sabe que o garoto não é uma pessoa comum, e deve ter muita gente com quem poderia estar. Por isso, ele não quer mais ser incomodado. Mas Yasukaji diz que já viu muitas pessoas fortes antes, mas nunca alguém que ataca um inimigo com toda a força em uma situação desesperadora do jeito que Hel faz. É por isso que ele quer segui-lo, porque também quer se tornar tão forte assim. Yasukaji diz que, por causa de sua personalidade e habilidades, ele é constantemente comparado ao irmão mais velho, e ele odeia isso. Hel pensa sobre isso por um momento e, por causa do sobrenome do garoto, deduz que seu irmão mais velho deve ser o famoso Kazami. Isso desperta uma lembrança em Hel do dia em que Nana lhe mostrou uma foto das 7 estrelas. Ela disse que um dos membros insistiu muito, então todos se reuniram para tirar a foto. Na foto que Nana mostrou, entre os 7 estava Shanshan Kazami. De volta ao presente, ele pergunta se o garoto é irmão de Shanshan. Ele responde que sim. Para o protagonista, as coisas começam a fazer mais sentido. Mas ele acha que as personalidades dos Kazami são totalmente diferentes e se pergunta o que acontece naquela família. Ele diz que adoraria realizar o desejo do garoto, mas só quer levar uma vida tranquila, e afirma que não aceita irmãos mais novos ou parceiros que precisem de ajuda. Koji aproveita para dizer ao Hel que eles têm um trabalho a fazer. Então o protagonista vai e diz ao garoto que eles se verão por aí.
Lá dentro, um dos membros do grupo pergunta como é que eles vão colher algo assim, e diz que hoje é o aniversário da filha dele, então ele precisa sair mais cedo. Hel diz que não há problema nenhum nisso, e fala para ele ir na frente, ele cuidará do resto. Então o homem concorda e diz que, para agradecer, vai pagar uma refeição para ele da próxima vez. O protagonista pensa que da última vez só conseguiu materiais comuns, então está contando com essa para conseguir algo bom. Agora que está sozinho, ele aproveita para guardar os itens em seu inventário. Então ele recebe um alerta do seu sistema dizendo que o corpo de bronze foi adquirido, e que essa habilidade pode aumentar a durabilidade física de um item. Hel pensa que, se combinar isso com sua arte de defesa, sua durabilidade física será ainda maior. Depois disso, um dos homens volta e pergunta o que Hel está fazendo. Ele diz que não teve tempo de limpar tudo, mas que não há mais corpo de monstro ali. Então ele pergunta ao Hel para onde foi o monstro que estava ali. Pego de surpresa, o protagonista tenta se fazer de bobo. Mas o outro trabalhador não cai nessa, mostra seu relógio para dizer que sabe ver as horas e exige uma explicação. Hel pensa em que tipo de desculpa existe para um monstro desaparecer antes da hora? Ele se pergunta se há algo que ele possa dizer para convencê-lo. Mas mesmo que o trabalhador acreditasse nele, ainda assim não ficaria satisfeito. Então ele diz que também acabou de chegar ali e não faz ideia do que está acontecendo, e como os monstros estão sumindo, quer sair dali rápido. No entanto, o trabalhador não acredita nele e dá um soco no protagonista. Ele diz que viu o monstro morrer com os próprios olhos, há poucos minutos. Ele também diz que essa é a última chance de Hel contar a verdade. O protagonista não fica parado. Ele decide revidar e acerta o homem no abdômen. Depois disso, ele nocauteia o cara e o deixa fora de combate. Hel pega sua adaga de novo, dizendo que deu ao homem todas as chances para recuar e sair do seu caminho. Em um breve momento, o homem consegue ver o protagonista se afastando. Ele não consegue acreditar no que acabou de acontecer, então ele se pergunta se os boatos que estão circulando são realmente verdadeiros. De volta para casa, Hel lava as mãos. Mas algo está incomodando ele. Ele não consegue olhar para o próprio reflexo no espelho, porque é como se ele mesmo estivesse julgando quem vê ali. Com raiva, ele soca o espelho, já que não consegue mais se olhar sem sentir culpa. O fato de ter agredido alguém tão gravemente, a ponto de deixar o cara para morrer, o incomoda profundamente. Hel pensa que, em um mundo onde nem se sabe se a lei realmente funciona, eliminar alguém não é nada fora do comum. No entanto, tirar a vida de alguém ainda é errado. Ele não quer arranjar desculpas para o que fez, mas também não vai deixar ninguém atrapalhar seu plano. Um mês depois, ele está de volta nas masmorras. Um dos homens lá diz que o Hel demorou, e achou que ele poderia ter ficado preso lá dentro. Ele diz que torceu um pouco o tornozelo. Por isso demorou mais. Os outros trabalhadores dizem para o Hel não se esforçar demais para não se machucar. Eles até pedem para ele entregar os itens coletados ao explorador. Um deles pergunta se o Hel vai fazer isso sozinho. O homem mais velho diz que o Hel é confiável e sempre ajuda quando precisam dele. Ele é honesto até o último fio de cabelo, nunca roubaria nada, e as pessoas brigam para trabalhar com ele, fazendo fila pela oportunidade. Então ele diz para o mais novo parar de implicar com o Hel toda hora, dizendo que até Buda só perdoa 3 vezes. O mais novo diz que o Hel não pode realmente ficar bravo, já que ouviu dizer que ele é irmão da luz brilhante das 7 estrelas. Com isso, o homem mais velho diz que o Hel não teria motivo para trabalhar num lugar como esse se isso fosse verdade. Mas já faz muito tempo desde que ele ouviu o nome Luz Brilhante, e ele se pergunta o que aconteceu com ela. Voltando ao protagonista, ele pergunta por quanto tempo o garoto pretende continuar seguindo ele. E Azukaji acha que está escondido, e que isso não pode ser direcionado a ele. Mas, para sua surpresa, o protagonista aparece e diz que está falando com ele. O garoto se assusta feio e acaba batendo a cabeça na parede, ficando com um gal enorme na testa. E Azukaji pergunta como Hel o encontrou. O protagonista diz que o garoto é previsível. Hel diz que isso é um aviso. Se o garoto continuar seguindo ele, não vai se segurar. O protagonista pensa que seu coração também está cansado, e que o garoto deveria desistir e ir para casa. Mas ao ver o protagonista se afastando, ele implora por mais uma chance, dizendo que pode ser útil. Hel pergunta do que o garoto está falando, e diz que não vê valor nenhum na ajuda que ele está oferecendo. No entanto, Yasukaji diz que pode vender itens em nome do Hel. Com isso, o protagonista pergunta se o garoto anda investigando ele. Yasukaji afirma que foi por acaso, e que percebeu que Hel estava vendendo alguma coisa. Ele também diz que tem conexões e que não vai se meter mais do que o necessário. E que vai tentar ser o mais útil possível. Ru pensa que o garoto não tem força, mas tem valor suficiente para compensar isso, e se continuar vendendo sozinho desse jeito, alguém vai acabar percebendo, então talvez se juntar a esse garoto não seja uma ideia tão ruim. Logo em seguida, algo interrompe seus pensamentos porque ele ouve um barulho. Yasuki diz que ali deveria ser uma zona segura, então uma explosão dessas não deveria estar acontecendo. Depois disso, os dois veem um confronto em um telhado próximo. Até que Yasuki percebe que seu irmão está envolvido, Shunshun Kazami está lutando contra um inimigo. O oponente dele diz que não esperava enfrentar um membro das 7 estrelas. Sem dizer uma palavra, Shunshun faz um movimento, mas é apenas um golpe de advertência.
O inimigo diz que Chun Chun é rápido com as mãos e pergunta por que eles não conversam um pouco. Ele diz que Chun Chun deve estar curioso para saber quem ele realmente é, de onde veio e quais são seus objetivos, mas Chun Chun responde que nada disso importa para ele. O inimigo diz que ele é apenas um vilão chamativo fazendo uma entrada dramática. Já que ele se deu ao trabalho de conquistar seu lugar, Chun Chun pode muito bem cooperar. Com isso, Chun Chun diz que vai cooperar derrotando seu inimigo. Ele saca sua espada mágica e diz que era exatamente isso que esperava do direito divino, tão implacável. O inimigo diz que isso não é muito gentil, mas como ele é um vilão, acha que os dois têm que fazer isso. Com isso, começa uma batalha entre eles. Quando é atacado, o inimigo tenta se defender. Chun Chun, por outro lado, contra-ataca, mas uma explosão acontece porque ele é atingido. No entanto, ele aproveita a fumaça que permanece no ar e tenta pegar o inimigo de surpresa. O inimigo consegue bloquear. Porém, Chun Chun surpreende novamente e aparece ao lado dele de repente. Chun Chun consegue ferir o inimigo porque usou duas espadas ao mesmo tempo. O inimigo diz que isso é uma novidade. Chun Chun responde, que bom. O inimigo dele pergunta o que deve fazer em seguida, então eles retomam a luta. Ao ver o irmão lutando, o garoto tenta correr até lá, mas é impedido pelo protagonista. Hu diz que, se o garoto for até lá sem um plano, vai acabar sendo eliminado. Ele também diz que, se realmente se importa com o irmão, deveria priorizar a própria vida primeiro. Hu pensa que, para enfrentar de igual para igual um 7 estrelas, o inimigo deve ser muito poderoso, então ele se pergunta quem é aquele cara de manto branco. Ele decide tirar uma foto do homem. Yasuki diz que sabe que se esconder é a atitude mais inteligente, mas ele realmente não quer só ficar parado assistindo. Hu então diz que vai fazer alguma coisa. Depois disso, ele vai para casa e o garoto segue. O protagonista diz que, se descobrir alguma coisa, entrará em contato com Yasuki com as respostas, e fecha a porta na cara dele. Yasuki fica irritado por não ter sido deixado entrar na casa. Mesmo assim, Hu estuda o inimigo misterioso. Ele examina a foto que tirou e a usa para buscar mais informações, até que, ao olhar mais de perto, percebe algo estranho, pois perto do inimigo havia um inimigo menor mais afastado. Hu então tenta entender o que está acontecendo. Ele faz uma ligação e pergunta se seu contato viu a foto. 30 minutos depois, ele recebe uma ligação de volta e Hu pergunta se seu contato descobriu alguma coisa. O contato diz que esse é o explorador Komariamon e o design é baseado no gato de estimação dele, cuja morte foi confirmada em agosto passado. Hu entende que o contato está dizendo que Komari morreu, não que ele caiu em combate. O contato confirma, dizendo que Komari não foi morto em uma masmorra. Ele morreu perto da entrada de uma masmorra de Rankia e seu corpo estava em um estado terrível, mas o culpado ainda não foi identificado. Ele pergunta onde Hu viu aquele emblema. O protagonista pergunta o motivo da pergunta. O contato diz que não sabe onde Hu viu aquilo, mas avisa que, se ele ver esse tipo de símbolo de novo, é melhor ficar longe, porque, se não estiver enganado, aquela marca significa pilhagem. O protagonista pergunta o que isso quer dizer. Seu contato pergunta se Hu realmente não entendeu ou está só fingindo que não entendeu. Ele diz que é um símbolo de vitória e que não tem outra forma de explicar. Hu pergunta se há mais alguma pista sobre eles. O contato diz que, se Hu pedir com jeitinho, ele responde, então o protagonista pede educadamente. O contato revela que roubar o emblema de outra pessoa e guardá-lo como troféu é uma prática feita apenas por um grupo chamado Kreus. Aquele homem nas imagens é ainda mais envolto em mistério do que o líder da Kreus. Tudo o que se sabe é que ele é chamado de Z, e nada mais se sabe sobre ele. Hu pergunta se ele está falando daquela organização bizarra. Seu contato fica surpreso por ele já ter ouvido falar da Kreus. O protagonista diz que sua irmã já tinha mencionado eles antes. O contato diz que ele deve saber que eles são um grupo internacional com uma estrutura muito complexa. O que importa é que eles são completamente insanos, mas também muito unidos. Ele então diz que, se o Hu está pensando em investigá-los, é melhor desistir. Caso contrário, ninguém vai conseguir protegê-lo do perigo. Mas o protagonista não se importa e pergunta se o contato tem mais alguma informação. O contato diz que a notícia sobre a Nana já se espalhou em certos círculos e, pelo que ele sabe, provavelmente vai se tornar pública em breve. Hu pergunta onde ele ouviu isso. O contato responde que foi na Daisy Trading Company. Ele também diz que eles lidam com informações, mas não são tão suspeitos a ponto de vender esse tipo de coisa, por isso pediu ao presidente para revelar os detalhes. Hu diz que precisa que seu contato continue coletando informações sobre o troféu colecionável único, só o suficiente para não se machucar, e afirma que, se a notícia sobre a Nana se espalhar, ele vai ter que agir. Seu contato comenta que Hu está surpreendentemente calmo com tudo isso. O protagonista desliga antes que ele possa terminar. Hu pensa que começou a se preparar no momento em que suspeitou que Koji havia vazado a morte da Nana e não esperava que a associação fosse encobrir tudo completamente. Ele só fica aliviado por não estarem usando a Nana como isca para lucrar, porque isso teria mudado seus planos. No dia seguinte, ele volta à sua rotina e vai até a academia do seu mestre para treinar com os bonecos de treino. Hu está progredindo de forma constante e agora até luta contra mais de um oponente ao mesmo tempo. Depois de terminar sua sessão diária, Charlie aparece e elogia seu desempenho, e ele agradece ao mestre pelo reconhecimento.
Hu acha que as melhorias do sistema eram bem óbvias, mas seu mestre diz que, de qualquer forma, só esteve por perto algumas vezes. Normalmente, alguém com o tipo físico do Hu, por mais talentoso que fosse, não conseguiria enfrentar 2 robôs de treino em tão pouco tempo. Charlie diz que não vai perguntar o que aconteceu porque seria intrometido, mas está curioso para saber por que Hu apareceu hoje. Ele diz que Hu não está ali só para treinar porque não é tão ingênuo assim. O mestre diz que o protagonista deveria ouvi-lo. Ele tem algo a dizer sobre o Kazami mais velho, que quase causou um desastre. Charlie diz que Kazami quase destruiu toda a cidade de Meikyu. Ele pode parecer calmo, mas uma vez que perde a cabeça, já era. Aquela luta com o Manto Branco não foi nada. O Manto Branco era forte, o único que já levou Kazami tão longe. A questão é como ele provocou Kazami, porque, como resultado, Kazami estava à beira de perder o controle. Charlie diz que Hu provavelmente ouviu da irmã que Kazami é o mais forte dos 7 astros, mas isso só vale se ele não estiver sendo contido. A verdade é que Kazami é o único dos 7 astros que tem um limitador. Se ele usar tudo, vira uma máquina de extermínio em massa. Hu acha que o ranking dos 7 astros era baseado em poder. Nana era mais forte, mas ao mesmo tempo, diziam que Kazami era o verdadeiro mais forte. Ele então pergunta por que seu mestre está lhe contando isso. Charlie responde que achou que era por isso que Hu apareceu ali. Hu diz que não, então seu mestre pergunta se isso tem a ver com o Manto Branco. O protagonista diz que Cynic quer saber tudo sobre esse inimigo. Charlie diz que, para contar o que sabe, precisa haver um bom motivo. Então Hu diz que Nana morreu em uma masmorra e que Charlie já deve saber disso. Charlie confirma e revela que estava planejando usar Hu como isca para atrair o Manto Branco, mas agora diz que deveria recuar e... O protagonista diz que já sabia disso e também sabe que Charlie está tramando para mantê-lo no escuro. Seu mestre diz que poderia contar a Hu o que ele quer, mas avisa que esse caminho não tem volta, e que nele só existe miséria, o que vai contra os desejos de sua irmã. Ele revela que Manto Branco é membro de um grupo completamente desconhecido, e que os Santos e as 7 Estrelas agora estão sendo forçados a escolher um novo membro. Hu pergunta por que trazer um novato de repente. É por causa do santo? Charlie diz que sim. Ele não conhece toda a história do santo, mas o objetivo é claro. Hu pergunta se ele está mirando em todos os buscadores ou só nas 7 estrelas. Seu mestre diz que, mesmo que o inimigo elimine todos os buscadores, ainda terá que enfrentar as 7 estrelas. Por outro lado, se ele eliminar as 7, o resto fica mais fácil. Hu diz que eles não conhecem o passado do inimigo, mas sabem seu codinome, e isso é estranho. Mas seu mestre diz que vilões adoram se dar títulos assim. O protagonista pergunta se existe algum tipo de culto que adora um deus das trevas. Charlie diz que praticamente sempre existem tolos assim em toda a época. Hu pergunta se alguém escolheu adorar a luz brilhante. Seu mestre diz que Hu deve estar se perguntando se, com uma ameaça em nível de santo por aí, é mesmo necessário encontrar um substituto para ela tão cedo. Ele diz que se preocupa com seu aluno e não quer que ele desmorone. O protagonista diz que, para ele, Nana não é a luz brilhante, membro das 7 estrelas, mas sim sua irmã mais nova. Charlie diz que é exatamente isso que ele esperaria de seu aluno, bem melhor do que algum irmão obcecado. As 7 estrelas são o escudo e a lança mais fortes da nação. Se a morte de Nana for revelada, o país certamente vai mergulhar no caos. Hu não gosta de ouvir isso, mas Charlie diz que é o único jeito. O protagonista entende o que seu mestre está dizendo, mas não concorda em esconder isso para sempre. Ele sabe que estão planejando escolher alguém para ocupar o lugar da Nana. Assim, para o público, Nana ainda está viva e todas as notícias sobre sua morte viram nada além de uma mentira. Mas ele tem outros planos em mente. Charlie diz que o cronograma do torneio dos buscadores foi adiantado. Aparentemente, vários países formaram alianças e estão de olho na Hu. O protagonista afirma que seu mestre nunca teve a intenção de ouvir sua opinião sobre isso, então deveria parar de agir como um líder medíocre. Ao sair, Charlie diz que odeia esse tipo de situação. Pouco depois, o protagonista chega ao lugar que estava procurando. Ele pensa que não pode ir à guilda por um tempo. O autotreinamento tem seus limites, e além disso, é só isso que lhe resta. Como ele pagou uma fortuna por essa informação, não quer se decepcionar. Ele começa a pensar que a companhia comercial deles é incrível, porque nunca imaginou que eles encontrariam uma entrada em um lugar tão remoto. De qualquer forma, ele continua sua jornada até pegar uma pedra do chão e ser arremessado para longe. Isso acaba atraindo a atenção de um tubarão-monstro que vivia nas proximidades. Ou estava planejando usar esse lugar para treinar, mas agora que descobriu esse monstro, percebe que não vai dar certo, então caminha sobre as pedras tentando evitar tocar na água. Mas no meio disso, o tubarão tenta atacá-lo. O protagonista consegue desviar da emboscada e pensa que esse tipo de coisa não acontece todo dia. Para piorar, vários outros tubarões aparecem, como se um só já não fosse problema suficiente. Hu se vê cercado por todos eles até que um dos tubarões se aproxima e ele o afasta com um soco. Depois de sair da água, ele agradece por não aparecerem anfíbios em masmorras de ranking, senão não teria como lidar com tantos. No entanto, Hu comemora cedo demais porque os tubarões monstros saem da água e conseguem andar em terra firme.
Ele é completamente pego de surpresa e imediatamente tenta encontrar uma saída para isso. Algum tempo depois, ele faz uma pausa e se senta no chão. De certa forma, ele agradece por a luta ter sido em terra, porque se tivesse sido arrastado para a água, não teria sobrevivido. Ele aproveita para enviar os monstros derrotados para o seu inventário. E não só isso, ele também coleta as recompensas pelas mortes. Segundo o que dizem, as pérolas de monstros aquáticos são boas para a pele, mas Hou pergunta a quem usaria algo tão nojento? Conseguir 2 pérolas de todos aqueles monstros não é tão ruim, já que ele diz que até chefes têm taxas de drop baixas para itens raros. Isso é mais ou menos o que Hou esperava. Em seguida, ele se depara com uma borboleta, que também é um chefe. Espécies de borboletas costumam ser mortais. Suas escamas frequentemente causam alucinações e o verdadeiro perigo é que podem ser venenosas. Hou então tenta atraí-la uma vez. Ele lança sua adaga e acerta a criatura, então, ao redor do lago, algo próximo começa a reagir a isso. É uma espécie de prêmio que aparece. O protagonista pega outra de suas adagas e a lança porque acha que não tem como aquela borboleta ser só decorativa e que o verdadeiro perigo é um enxame de peixes. Ele quebra o suposto prêmio e vai até a borboleta para tentar pegá-la, pensando que, se aquele tivesse sido o verdadeiro chefe, ele poderia ter morrido. Mas assim que ele coleta a borboleta, seu sistema emite um alerta dizendo que um dia ele terá um encontro inesperado. O protagonista está em mais um dia de treinamento, mas durante sua corrida, seu amigo Koji se aproxima dele. Hou pergunta qual é o motivo da visita. Seu amigo diz que Hou está ficando mais forte a cada 6 dias e está procurando um time confiável, então pensou em apresentá-lo. Koji diz que vai enviar o contato deles depois, mas então pergunta por que Hou está coletando os corpos dos chefes de masmorra. Como os padrões das masmorras começaram a mudar, ninguém está mais vendendo esses corpos. Para destruir mais corpos, Hou vinha pedindo informações sobre isso ao Koji. Seu amigo diz que Hou tem sido de grande ajuda com as informações fornecidas, então pelo menos quer saber qual é a ligação atual de Hou com a Nana. Ele diz que ouviu rumores de que algo ruim aconteceu com a Nana, mas aparentemente o caso foi abafado para evitar pânico. Hou diz que a guilda vai resolver isso rapidamente. Além disso, Nana disse que sua missão terminaria em breve. Quando ela voltar, Hou diz que os 3 vão comer juntos. Deixando isso de lado, Koji pergunta o que Hou tem feito. Ele responde que tem treinado bastante. No entanto, ele omite um detalhe importante em que esse treinamento, na verdade, tem acontecido dentro das masmorras. Koji só sabe metade da história, mas diz que, pelo estado do Hou, o treinamento está valendo a pena, já que ele parece mais forte. Então ele se despede e diz que vai vê-lo mais tarde. Por sua vez, o protagonista se pergunta se, por acaso, tivesse sido mais forte, ele poderia ter desfeito o que aconteceu com sua irmã. De qualquer forma, ele volta para casa e acaba encontrando Yoshikage novamente. O garoto diz que está esperando pelo Hou há 10 dias, mas assim que o protagonista entra em casa, ele diz para Yoshikage que ele já pode ir embora. Yoshikage, no entanto, nunca perde a esperança, e o protagonista pergunta se ele é sempre tão simpático com todo mundo. Hou diz que estava pensando na sugestão do garoto, de irem juntos para uma masmorra, mas afirma que terá que recusar, alegando que não é tão forte quanto o garoto pensa e que, se ele não entende isso, não faz sentido continuar conversando. Hou afirma que não é necessariamente um aliado confiável. O que importa é se o garoto consegue lidar com isso, e Asuka então pergunta como exatamente eles deveriam cooperar. O protagonista diz que precisa que o garoto venda algo por um longo período, e ele receberá 30% enquanto Ru fica com o restante, mas há uma condição, e ele não quer que ninguém saiba que está envolvido nisso. Em troca, Ru se oferece para ajudar a planejar o treinamento do garoto. E Asuka aceita imediatamente e corre para abraçar Ru, mas o protagonista o impede e diz que eles estão apenas trabalhando juntos, nada mais, então o garoto pode voltar para casa agora. Ele passa seu contato para Asuka e o garoto diz que vai ficar esperando as mensagens. 7 dias depois, o protagonista vai atrás de uma masmorra. Ele sabia que era longe, mas não imaginava que teria que atravessar o país para encontrá-la. Dessa vez, eles compraram informações sobre 3 masmorras de rank da Daisy Trading. Elas ficam em áreas remotas, muito distantes umas das outras. Masmorras em boas localizações são muito procuradas e raramente aparecem. Além disso, com as mudanças nos padrões, a Daisy Trading tem vendido menos masmorras. Por não conseguiu nenhuma resposta boa antes de partir, mas espera que haja boas notícias do irmão mais novo dos Kazami. Assim que o protagonista entra, ele encontra uma, mas não tem muita dificuldade para derrotá-la. Ele se pergunta por que há uma cobra ali, já que não é comum animais normais aparecerem dentro de masmorras. Ele imagina que isso pode ter acontecido por causa das mudanças no padrão das masmorras, então decide que é melhor terminar o quanto antes. Depois, ele continua sua jornada até atravessar um portal e se deparar com um lugar muito parecido com o mundo real, mas a sensação lá dentro é diferente. Então Ru é atacado por trás. Logo depois, alguns monstros cobra avançam contra ele. Ele usa sua adaga para lutar e também combate corpo a corpo. Ele chega até arremessar uma das cobras para longe. Mas ele decide recuar, já que o número de monstros continua aumentando. Depois de correr para dentro da floresta, o protagonista olha para trás e vê que os monstros desistiram de persegui-lo, então decide seguir em frente, torcendo para que os materiais que encontrar valham o esforço.
No entanto, assim que entra em uma caverna, ele se depara com uma pessoa e se pergunta se aquilo é um monstro humanoide. Esse tipo de monstro é muito raro. Eles geralmente são mais fortes e inteligentes do que os outros. Os detalhes são desconhecidos, já que todos que encontraram um acabaram morrendo. Então a criatura avista o protagonista e pergunta se eles já se encontraram antes. Ou se pergunta o que isso significa e, como não recebeu nenhuma notificação do seu sistema, considera a possibilidade de que essa criatura não seja um monstro. Ele fica em dúvida, já que sua irmã uma vez mencionou monstros que fazem perguntas. A força deles muda dependendo da resposta. Em se errar, eles ficam mais fortes, se acertar, eles enfraquecem. O elfo, por sua vez, diz que quer assistir a todos esses 4 filmes, mas só pode escolher um, e pergunta qual ele deve escolher. Ou se pergunta se esse cara está realmente fazendo isso. Ele não está atacando, então o protagonista não consegue ver a barra de status dele. Ele pensa que mal consegue sobreviver sozinho em uma masmorra de ranking, então não há como vencer algo assim. Ele então se pergunta se deveria entrar na brincadeira. Ou então pergunta, por que não assiste a todos os filmes? O elfo diz que coisas boas devem ser aproveitadas devagar, então o protagonista pergunta que tipo de filme ele gosta. O elfo responde que gosta de todos eles. Então Ru sugere que ele use um dado para decidir qual assistir. Assim, a decisão pode ser tomada de forma imparcial. O elfo pergunta como usá-lo. Ru pensa que não deve baixar a guarda, e que entrar na brincadeira pode ser sua única saída, então ele demonstra como o dado funciona. Ao ver o número, o elfo diz que esse é o filme que ele mais queria ver e agradece a sua sorte. Enquanto isso, o protagonista se lembra que antes o elfo disse que queria assistir a todos eles. Desconfiado, ele assume uma postura de combate. O elfo pergunta, o que foi? Ru responde, é nada. Mas ele pergunta o que o elfo pretende fazer agora. Ele responde que está procurando um presente adequado para Ru, e então pergunta o que ele gostaria de receber. De qualquer forma, ele arranca uma página do seu livro e diz que é um agradecimento pela ajuda de Ru. A página voa em direção ao protagonista e se transforma em um relógio de pulso. O elfo diz que os humanos geralmente ganham coisas assim, então achou que Ru iria gostar. Ele agradece mais uma vez e diz que espera encontrar o protagonista novamente no futuro. Ru fica confuso. Ele nunca ouviu falar de um monstro dando um presente para um explorador. De qualquer forma, ele consegue analisar o relógio pelo seu sistema e não há dúvidas, porque o elfo é o humanoide mais perigoso que Ru já viu. Mas tudo o que ele disse soou tão genuíno, e ele ainda entregou um item raro como se não fosse nada, então o protagonista se pergunta, em que é ele? Longe dali, na cidade capital de Saiwa, uma batalha está acontecendo na arena e o contato do protagonista está assistindo, mas está entediado, já que os lutadores são bem fracos, até que ele decide checar o celular e percebe algumas chamadas perdidas do protagonista. Ele acha estranho, já que Ru não é do tipo que faz isso, então decide retornar a ligação. Quando atende, diz que estava assistindo a uma luta na arena e pergunta o que Ru quer. O protagonista pergunta o que ele sabe sobre monstros humanoides. O contato dele se assusta e pergunta se Ru encontrou um, mas o protagonista diz para ele apenas responder à pergunta. O contato diz que monstros assim são raros e pouco se sabe sobre eles. Mesmo caçadores de 7 estrelas raramente os encontram, então não há registros oficiais. Registros de masmorras são itens raros que detalham as características das masmorras onde são encontrados. Eles são 100% precisos e muito cobiçados por todos. Ru diz que o encontro que teve parecia perigoso, mas ele não foi atacado. O contato dele pergunta se ele matou o monstro. O protagonista pergunta se isso seria um problema. O contato diz que sim, porque se ele estiver certo, aquele era Litias. Ele diz que Litias é um humanoide estranho sem perfil. Ninguém sabe seu nome verdadeiro, mas sabe-se que ele dá itens raros para quem o encontra. 5 anos atrás, alguém encontrou e recebeu um item que podia parar o tempo por 3 segundos. Ru pergunta por que essa informação nunca veio a público. O contato se distrai com alguns novatos e pergunta por que eles estão tão agitados. Ru diz que eles são competidores do torneio de aventureiros, então seu contato pergunta se ele sabe algo sobre isso. Ele diz que sabe, mas pergunta a quem está organizando tudo. Enquanto conversam, ele tenta usar o relógio e percebe que, assim como em um jogo, ele parece decidir os números sozinho. Seu contato diz que não sabe quem está organizando, só que as 7 estrelas estão presentes. Ru pergunta se todas as 7 estão lá. O contato diz que não, só Kao, Fichu e Tenkinorf. Ele diz que Fichu está prestes a explodir e afirma que, se tivesse que escolher daquele grupo de fracotes, também ficaria irritado. Ele então diz que precisa impedir Fichu antes que ele exploda. Depois de desligar a ligação com o protagonista, o contato pensa que normalmente eles não espalham informações sobre Litias porque não querem que as pessoas tirem conclusões erradas. Ele acabou esquecendo de mencionar isso para o Ru, mas acha que ele vai ficar bem. Em outro lugar. Na sede da Associação dos Aventureiros, Farley encerra uma ligação e diz que vai cuidar de tudo depois. Então ele pergunta sobre a pessoa que está esperando. Jugasaki Kei, presidente da Associação dos Aventureiros, diz que Charlie precisa ser mais paciente. Charlie diz que já está esperando há horas e afirma que isso deve ser bom para o Fichu, já que ele está sempre atrasado. Fichu diz que isso não é verdade, e que só chegou atrasado porque estava ocupado com outras coisas. Então Tei diz que precisa de 2 coisas.
Primeiro, ele quer que Fichu selecione os participantes, e quanto ao Charlie, ele quer que ele investigue algo. Mas ambos acabam recusando o pedido. Kay pergunta por que eles não querem ajudar. Fichu diz que treinar aqueles fracotes é uma má ideia, eles provavelmente vão ser eliminados, embora ele ainda ache que é mais honroso do que perder naquele torneio. O velho então pergunta sobre o Charlie. Ele responde que não tem tempo nem habilidades investigativas, só quer ir para casa. Kay vê uma notificação no celular e diz que está tudo pronto, eles têm 3 dias para cumprir a tarefa. Ele afirma que isso é uma ordem. Insatisfeito, Fichu diz que só o Alpha deveria dar ordens. O velho diz que as crianças não sabem se comportar. Charlie, por sua vez, diz que se for forçado a treinar a ONUs Wings, vai ser pior para todo mundo. Ele pergunta se há algum motivo específico para tudo isso. Kay diz que está curioso sobre uma coisa e pergunta para quem Charlie deu as informações sobre Litias. Com isso, Charlie para de reclamar e diz que vai cumprir a tarefa. Então o velho diz que eles precisam do instinto e da força de Charlie, então é melhor ele entregar bons resultados. Longe dali, na residência Kazami, o protagonista está ajudando Yasuke a treinar, mas percebe que é a primeira vez que faz isso. Yasuke diz que corre todos os dias. Hou pergunta quanto. Ele responde que em alguns milhares de passos. Hou diz que ainda dá tempo de desistir, e afirma que mesmo que o garoto não se torne um aventureiro, ainda pode levar uma vida digna de admiração. Yasuke diz que não é como se ele estivesse relaxando, já que teve uma doença séria quando era mais novo e ficou fraco desde então. Mas ele diz que não vai usar isso como desculpa. Hou pergunta se não há jeito de curar isso. O garoto diz que já fez tudo o que podia, até procurou aventureiros do tipo curandeiro. Hou diz que masmorras estão cheias de itens raros, como uma panaceia. Mas Yasuke diz que os itens que caem nas masmorras dependem totalmente de sorte, e muita gente está atrás das mesmas coisas. Ninguém sequer revelaria se encontrasse um. No entanto, ele diz que havia alguém disposto a fazer um acordo, um tipo de monstro. Imediatamente, Hou se pergunta se ele está falando de Vitias. Ele finge não entender, mas o garoto diz que esse monstro é extremamente misterioso. Tudo o que ele sabe é que um dos 7 astros o encontrou há algum tempo. Por algum motivo, eles acabaram conversando em vez de lutar. A arma que o Alpha usa agora foi recebida naquela época. Ele diz que outros também encontraram Litias e afirmam que ele não só distribui itens raros de graça, mas também faz trocas equivalentes. Hou pensa que a informação que recebeu do Charlie não mencionava nada sobre trocas, e se pergunta se isso foi omitido ou se seu mestre também não sabe disso. Ele pergunta se pode usar a vila emprestada por um tempo. O garoto diz que sim, e pergunta se o Wu vai treinar sozinho. O protagonista confirma que vai. Enquanto isso, ele pensa que a maioria dos recursos relacionados a combate pertence à associação ou às guildas. Hu não quer dever nada à associação nem ficar preso a nenhum grupo específico, mas acha que pode tentar comprar por conta própria, porque, a menos que seja absolutamente necessário, ele prefere não mexer em nada do que sua irmã deixou para trás. Alguns dias se passam depois disso, até que ele volta para casa, e o protagonista é pego de surpresa. Ele vê que a porta da frente foi destruída, e assim que entra na casa, é atacado com um projétil. Ele quase é atingido diretamente. Olhando para a sala de estar, o protagonista vê Fichu Mestas e pergunta se é assim que um membro das 7 estrelas trata as pessoas. Fichu diz que o protagonista deve ser aquele irmão canalha da Nana. Hu não gosta nem um pouco disso e exige o retrato da irmã de volta. Fichu diz que ele não tem direito de possuí-lo. Hu diz que não vai pedir de novo, então Fichu pergunta o que ele vai fazer se não conseguir o retrato de volta. O protagonista então tenta socá-lo, mas Fichu bloqueia e diz para ele não se achar tanto. Hu não esperava por isso e, logo em seguida, é imobilizado contra a parede. Fichu diz que o protagonista nem sequer visitou o túmulo da Nana, então ele não pode se chamar de irmão dela. Com toda essa provocação, o protagonista se lembra da irmã e do último aniversário dela, e acha que o que Fichu está dizendo não é justo, então ele se afasta do membro dos 7 estrelas, chegando perto o suficiente para revidar. Fichu desvia do tapa que estava prestes a levar, mas o protagonista foi esperto e usou isso apenas como distração, porque seu verdadeiro golpe era uma joelhada. Depois disso, Hu acerta mais um golpe, dessa vez um soco, bem no rosto de Fichu. O guerreiro astuto não gosta de levar golpes assim, mas sua provocação realmente deixou o oponente irritado. Hu consegue recuperar o retrato da irmã. E pergunta a quem Fichu pensa que é para dizer que ele não é um bom irmão. Ele também diz que não quer ouvir mais insultos de um estranho qualquer e manda Fichu sair da sua casa. Por sua vez, Fichu revela que da última vez que viu Hu, ele era o tipo de cara que ficava ofegante só de subir e descer as escadas. Fichu vinha observando Hu antes de confrontá-lo e achava que ele era só um garoto fraco. Mas agora, tendo visto sua força de perto, ele pergunta se Hu esperou a irmã morrer para ficar forte. Ele também pergunta se Hu já ouviu as pessoas dizendo que Nana era burra por arriscar a vida para sustentar um irmão inútil. Fichu diz que, ao contrário de Hu, ele é um explorador respeitável e arriscou a vida muitas vezes por Nana desde que ela entrou para as 7 estrelas, então sente que tem todo o direito de dizer tudo o que disse até agora. Ele diz que sempre esteve ao lado de Nana, exceto no dia em que ela morreu, alegando que, se estivesse lá, ela ainda estaria viva, e é por isso que se culpa por não tê-la protegido.
Fichu está devastado com o que aconteceu e se sente culpado, então Ru pergunta por que ele não estava lá naquele dia com a irmã. Ele responde que Nana costumava dizer que seu irmão mais velho era a pessoa mais gentil do mundo para ela, mas ele acha que ela não sabia o quão frio Ru realmente era. Ru diz que Fichu não tem direito de se meter na relação entre irmãos e só quer saber por que ele não estava lá naquele dia, mas se ele não quiser falar, pode ir embora. Fichu hesita, se perguntando por que Ru quer saber disso, imaginando que ele pode estar planejando algum tipo de vingança, mas o protagonista diz que não acredita que Nana tenha se sacrificado. Ele diz que Nana tinha um item que permitia que ela escapasse instantaneamente da masmorra, mas Fichu não acredita que ela teria usado algo assim. Ru diz que não é tão simples e afirma que Fichu sabe melhor do que ninguém que itens especiais de fuga forçada não têm condições tão restritas. Fichu então diz que alguém deve ter feito algo para impedir que ela usasse o item. Com base na personalidade da Nana, Ru diz que não há como ela ter usado o item para abandonar seus companheiros, porque ela nunca deixaria seus colegas para trás e escaparia sozinha. Ainda assim, Fichu diz que não havia traidores em sua equipe e apostaria sua vida nessa afirmação. Ru sugere que alguém pode ter usado um item especial. Quando alguém entra em uma masmorra, ela fica temporariamente selada. Se alguém usasse um item especial para forçar a entrada, os atributos do chefe dobrariam. Fichu percebe que isso transformaria um chefe normalmente fácil em uma ameaça séria. Ru diz que os movimentos dos 7 estrelas são ultra-secretos, então ou há um traidor ou a rede de inteligência do inimigo é divina. Se não houvesse um inimigo, Nana pode ter estado em uma situação em que não pôde usar o item. Itens especiais do tipo selamento colocam a masmorra em estado de bloqueio, eliminando todo o oxigênio lá dentro em menos de 3 minutos. Mesmo que o núcleo seja destruído, não há como escapar, então ela teria que usar um item de fuga forçada. Ru acha que Nana pode ter dado o item para ajudar um colega de equipe e ficou para trás. Fichu diz que é muita coisa para processar e, além disso, itens assim são raros e difíceis de conseguir. Mas Ru diz que, para um membro dos 7 estrelas, isso não significa nada. Naquele dia, Fichu revela que era para ir com Nana, mas recebeu um sinal de socorro. Era do filho de um figurão, um fracote que não tinha nada que estar numa masmorra. Depois, ele investigou por abuso de autoridade, mas nada mais apareceu sobre aquele pai e filho. Fichu suspeitava que Nana tinha sido enganada e que alguém armou para ela, mas não há provas, então ele não entende como Ru pode afirmar com certeza que Nana não morreu em combate. Mas o protagonista diz que sua irmã fez uma promessa. Ela disse que com certeza voltaria, não importasse o que acontecesse. Com isso, Fichu diz que está começando a entender por que Nana se importava tanto com o irmão. Então ele tira um item especial, revelando uma espada que pertencia a Nana. Ela sempre levava essa espada nas missões, e agora ele acha que é melhor que o irmão dela fique com ela. O protagonista agradece pelo presente, mas pergunta se os outros membros concordaram com isso. Fichu diz que não precisa da permissão de ninguém para devolver o tesouro da Nana à família dela. Ele também entrega um cartão para Ru e diz que não sabe o que Ru está planejando, mas mesmo que ele esteja tentando descobrir a verdade por trás da morte de Nana, com a força que tem agora, ele nem vai chegar na linha de partida. Ele ainda diz que não estava usando toda a sua força contra Ru, então ele não deveria ficar convencido com nada. Contanto que Ru entenda que, neste momento, os recursos de combate estão fortemente monopolizados, por isso Fichu acredita que precisa cuidar dele no lugar da Nana. O protagonista pensa que, se Fichu tivesse levado a sério, ele já estaria no chão com um único golpe e também pensa que gostaria de aprender um pouco de esgrima. Então, ao olhar para o cartão que Fichu lhe deu, ele encontra exatamente o que queria. Mas, enquanto ele se prepara para sair, Fichu diz que o sucessor da Nana já foi escolhido, então Ru pergunta quem seria. Algum tempo depois, o protagonista marca um encontro com Yasuke. O garoto pede desculpas por estar atrasado, mas Ru diz que ele não precisa se preocupar e pergunta se ele está machucado. Yasuke diz que havia um cara estranho atacando pessoas, mas que ele saiu ileso. Aparentemente, o cara só estava mirando em pessoas com carros. Mas ele diz que Ru não parece surpreso. O protagonista diz que, desde que as masmorras começaram a aparecer, lunáticos como esse também começaram a surgir. Yasuke concorda e diz que sobreviver não é fácil, seja você um aventureiro ou apenas uma pessoa comum. De qualquer forma, ele quer saber o motivo do encontro, e Ru diz que precisa de facas de arremesso autoreadas e equipamentos que funcionem com elas. O garoto diz que, quanto ao equipamento, a Daisy Company provavelmente pode ajudar, mas facas que possam ser controladas parecem difíceis, então vão ter que pedir o menor preço possível. Aliás, ele quer a opinião do Ru sobre uma coisa, já que está pensando em começar uma guilda, mas isso está atraindo o tipo errado de atenção. Ru acha justo, mas diz que é preciso pelo menos 3 pessoas para formar uma guilda e pergunta se ele tem alguém em mente. Yasuke diz que gostaria que Ru fizesse parte da sua guilda, mas o protagonista agradece o convite e diz que não está interessado. O garoto então diz que vai cuidar do pedido do Ru e garantir que ninguém perceba. Logo depois disso, Ru se assusta com algo que vê. Yasuke vê seu irmão na TV e diz que ele foi até o extremo sul e voltou em apenas 2 dias. Junto com Chum Chum estão todas as 7 estrelas. O protagonista assiste a tudo com seriedade, especialmente quando ouve algumas pessoas comentando sobre os rumores de que Bright Light morreu, e fica claramente abalado com isso. Ele se lembra que Fichu disse que ele não podia revelar quem vai assumir o papel da Nana, mas que é a pessoa mais piedosa e inocente do conselho.
Fichou não queria forçar nada alvo porque nem mesmo as 7 estrelas podem mudar o que está por vir. Ele estava voltando para a capital logo depois e disse que Ru descobriria pelas notícias, e se isso frustrasse, Fichou aconselhou que ele ficasse mais forte o suficiente para ficar ao lado das 7 estrelas. Caso contrário, ele ficaria desesperado mais uma vez por causa de sua própria impotência. Sim. De volta ao presente, Yoshikage diz a Ro para não deixar que os rumores o afetem, já que sempre há gente falando besteira. O protagonista diz que está bem, mas quer saber como está indo o treinamento do garoto. Yoshikage é pego de surpresa e não esperava ser questionado sobre isso agora, então tenta desconversar. O protagonista diz que vai embora porque tem algo para resolver e que entrará em contato em breve. Com isso, Yoshikage diz que Ro é bem frio, mas acha que faria o mesmo se ouvisse pessoas falando mal do próprio irmão. Em outro momento, o protagonista vai ao dojo de esgrima Fuva, até que outros começam a observá-lo treinando e zombam dele por não treinar com um instrutor. Mas eles sabem que Ro é forte, mesmo que não entendam seu método de treinamento. Logo depois, o mestre Komoda aparece, perguntando se Ro terminou. O protagonista diz que sim e fica feliz em ver o mestre novamente. Komoda diz que, até agora, Ro só fez movimentos básicos por 2 semanas seguidas. Mas Ro responde que o próprio mestre lhe ensinou que, para se tornar forte, é preciso dominar o básico. Então, Komoda diz que Ro pode continuar focando nos fundamentos ou começar o treinamento real com espada, e pergunta o que ele prefere. Ro diz que o mestre lhe disse para se ater aos movimentos básicos por pelo menos um mês, então Komoda diz que achava que Ro era só um garoto rico tentando bancar o descolado com uma espada e fala que, quando Ro decidir sobre seu treinamento, é só avisá-la. O protagonista diz que espera ser guiado pelo mestre. Komoda gosta de ouvir isso. Ele diz que, na opinião dele, o auge da esgrima se resume a uma coisa só. Então ele pega uma espada da parede e a joga para o protagonista. Ro fica surpreso com isso, e o mestre diz que é velocidade. Se você for mais rápido do que qualquer um, ainda pode vencer mesmo com movimentos limitados. Então ele pede para Ro mostrar o quão rápido consegue ser. Ro pensa que, só de olhar para o porte físico do mestre, a maioria presumiria que ele é só força. Ele também pensou isso, e então arremessa sua espada. O mestre diz que foi um bom golpe, cheio de intenção, mas se defende facilmente. Ro pensa que a velocidade vem da força. Diferente das facas, espadas não foram feitas para serem arremessadas, e mesmo assim, não há força suficiente por trás disso. O mestre diz que Ro está começando a entender as coisas e pergunta se ele sabe o que vem a seguir. Respondendo, o protagonista diz que precisa treinar mais sua velocidade, não apenas as habilidades com a espada. Komoda diz que a suavidade supera a dureza e pergunta se Ro está indo nessa direção. O protagonista responde que não é só velocidade pura. Ele está buscando equilíbrio, algo mais estável. Komoda diz que Ro não é ansioso nem arrogante e tem a mentalidade certa, mas seu instinto de espadachim diz que algo está estranho. O mestre diz que ultimamente há muitos que lutam de forma suja e espera que Ro mantenha os pés no chão e siga o caminho certo, porque tem grandes expectativas para ele. Ele diz que Ro deve mostrar sua gratidão com ações, não palavras, e pede para convidá-lo para jantar algum dia. Mas, por agora, ele está de saída. Antes disso, ele tem uma última coisa a dizer e revela que, ultimamente, alguns filhinhos de papai têm procurado Ro, então, se ele não quiser problemas, é melhor se esconder por alguns dias até eles desistirem. Algum tempo depois, o protagonista foi para uma masmorra de Rank E. Ele aproveita para usar a espada que um dia pertenceu à sua irmã. Depois de derrotar os monstros, ele absorve o corpo para o seu inventário. Mas essa é a primeira vez que ele encontra algo mais exótico, e seu sistema o alerta sobre isso. Ro fica um pouco confuso. De qualquer forma, ele destrói o núcleo da masmorra porque sabe que, independentemente de qualquer coisa, o tempo lá dentro é limitado. Os corpos dos monstros não podem ser levados para fora, mas podem ser usados dentro da masmorra. Nos primeiros dias, as invasões de masmorras eram difíceis e a falta de suprimentos fazia com que algumas pessoas comessem carne de monstro, mas muitos não sobreviveram. Agora o protagonista entende melhor o motivo, já que a carne de monstro pode ser como veneno para humanos. Depois de sair da masmorra e chegar em casa, ele recebeu uma ligação de seu amigo. Koji pergunta se Ro estará livre no dia seguinte porque vai precisar de um favor. O protagonista diz que estará disponível e concorda em ajudar. Ele fica um pouco preocupado com o amigo, mas sabe que o laço entre eles é praticamente inexistente. No dia seguinte, Ro vai para a masmorra para substituir Koji, já que ele disse que teve um problema com a esposa. O supervisor presume que o protagonista é só mais um novato, já que tudo o que sabe é que ele está ali a pedido do Koji, e então explica algumas regras da masmorra para ele. Depois disso, ele diz que é hora de entrar porque o trabalho não pode esperar. No entanto, assim que entram na masmorra, ele se surpreende porque o ambiente está muito diferente do habitual. Enquanto os outros estão assustados, o protagonista pensa que essa é uma masmorra híbrida e que isso pode ser um problema. Ele quer evitar qualquer tipo de acidente. A partir do Rank D, masmorras híbridas aparecem de vez em quando e, por combinarem 2 ou mais tipos de masmorra, os exploradores não gostam muito delas porque quebram a consistência interna do mundo da masmorra. Mas essa aqui especificamente só tem monstros do tipo robô e parece que ainda não está totalmente integrada.
O supervisor diz aos outros para não se preocuparem porque há uma estação de suprimentos à frente, mas um deles comenta que não tem nada de bom lá dentro. Ele sabe que essa masmorra é estreita e percebe que só tem robôs e foguetes lá dentro, então acha que não vale a pena continuar a incursão. O líder tenta manter todos motivados, mas outro membro do grupo entra em pânico ao avistar um OVNI, até que o líder percebe que, entre eles, Ho é o único que não está com medo. O protagonista explica que já viu coisas assim na internet. Então o líder diz que eles só precisam fazer o trabalho e sair dali o mais rápido possível. Assim, ele acredita que não terão muitos problemas. Do outro lado, há um grupo de exploradores que acabou de derrotar o chefe e eles dizem que a tarefa foi mais difícil do que parecia. Então a equipe de apoio chega e um dos exploradores comenta que o timing não poderia ser melhor. O líder dos exploradores manda um deles destruir o núcleo da masmorra. Enquanto isso, Ho percebe que há muita gente por perto e, se ele pegar tudo, vão desconfiar. Mas chefes como aquele não aparecem com frequência. Então seus pensamentos são interrompidos porque um dos exploradores é atacado. Todos os outros ficam chocados. Então um inimigo aparece. Os exploradores restantes ficam preocupados com o companheiro, já que ele foi pego de surpresa. De forma sarcástica, o inimigo diz que fez um favor a eles ao eliminar aquele aventureiro. O líder dos exploradores ataca e pergunta quem é o inimigo, mas o indivíduo apenas desvia do ataque sem dizer uma palavra. E não só isso, ele contra-ataca, acertando o aventureiro nas costas. Então ele tira a máscara do rosto e diz que não tem nome. Ele é simplesmente chamado de 19. Então um dos exploradores pergunta se ele é do abismo. 19 simplesmente elogia a perseguição do aventureiro. O responsável pela equipe de apoio diz que vai segurar o inimigo e pede para os outros encontrarem e destruírem o núcleo, porque essa é a única maneira. Além disso, ele quer proteger a Rui, porque ele prometeu ao Koji que faria isso. Então, se ele morrer, não poderá encarar o Koji novamente. Rui pergunta por que o supervisor está fazendo isso. Ele responde que um verdadeiro líder se importa com sua equipe. Depois de eliminar todos os exploradores, 19 diz que não esqueceu dos outros. O supervisor diz que vai cuidar disso, e o inimigo elogia sua coragem, mas afirma que isso não vai adiantar. Então o inimigo ataca com toda a força. Mas antes que o supervisor seja atingido, Rui consegue bloquear o ataque do inimigo e se coloca na frente do supervisor. 19 então diz que, mesmo em um monte de lixo, às vezes há algo que presta. O protagonista diz ao supervisor para tirar todo mundo dali. Por sua vez, 19 quer saber se ele já terminou de dizer suas últimas palavras, já que afirma que o protagonista é do tipo que luta limpo, diferente dele, um vilão. Rui se pergunta se o oponente é do abismo, e 19 confirma que já se apresentou. O protagonista pensa que o abismo é totalmente formado por canalhas impiedosos. O principal negócio deles é o tráfico humano ilegal e outras coisas desagradáveis, entre vários outros trabalhos paralelos. Nan avisou seu irmão sobre isso, então ele sabe bastante a respeito. Em seguida, o inimigo ataca, dizendo que isso é ruim, porque só porque o protagonista não faz ataque surpresa não significa que ele pode ser ignorado. Rui é completamente subestimado pelo inimigo, que chega a chamá-lo de inseto. Em outro lugar, a equipe de apoio fica surpresa ao ver Rui lutando contra o inimigo. Mas o supervisor alerta que eles precisam manter o foco, pois o núcleo da masmorra ainda precisa ser destruído, e ele está esperando uma oportunidade para fazer isso. Rui enfrenta o inimigo em uma luta direta. Nanichi não pega leve com ele, forçando o protagonista a mostrar todas as suas habilidades. Rui mostra por que esteve treinando todo esse tempo e consegue contra-atacar um inimigo que parece forte até mesmo para padrões mais elevados. Nanichi diz que Rui é melhor do que ele esperava, o que torna a luta mais divertida. Rui diz que, como vilão, ele deveria saber que vilões que latem demais não mordem. Nanichi responde que insetos como ele deveriam continuar rastejando no chão. Logo a luta deles fica mais séria. Enquanto isso, o supervisor se dirige ao núcleo e está prestes a destruí-lo, mas o inimigo percebe e tenta impedi-lo. Rui vai atrás dele e tenta atacar por trás, mas Nanichi rapidamente contra-ataca. Só que Rui foi mais rápido que ele conseguiu acertar um golpe antes que o inimigo percebesse. Agora que ele está ferido, Rui aproveita a oportunidade para atacar ainda mais. Então ele destrói o núcleo e diz para os outros saírem dali rápido. Mas o supervisor sente perigo e tenta avisar Rui. Nanichi se levanta rapidamente e aparece atrás do protagonista, dizendo que ele comemorou a vitória cedo demais. Mesmo ferido, Rui tem uma estratégia e diz que talvez seja Nanichi quem baixou a guarda demais. Então o protagonista aproveita o momento para atacar. Ele acerta um golpe direto no inimigo, mas isso não adianta muito, porque Nanichi é mais esperto que isso e usou uma de suas habilidades para se tornar intangível. E não só isso, ele foi direto até o supervisor e o atacou, dizendo que por sorte Rui não morreu na hora. Ao ver seu companheiro atacar daquele jeito, Rui fica chocado, já que não esperava estar lutando contra alguém com uma habilidade especial. As habilidades dos exploradores são divididas em 8 tipos, em física, aprimoramento, mágica, defesa, controle, suporte, utilidade e especial. E cada tipo tem suas subcategorias. A habilidade corporal de Rui é classificada como aprimoramento. Entre as 8, as habilidades do tipo especial são as mais complexas e desafiam o senso comum.
A habilidade especial Sombra controla até 3 clones, cada um com cerca de 70% da força do original. Mesmo que o inimigo só consiga controlar um clone, as chances de vitória de Rue não chegam nem a 10%. Nanitin diz que o protagonista claramente sabe muito, e agora é hora do show, e pergunta se Rue se importa com a vida de todas aquelas pessoas. Encurralados, os trabalhadores imploram para serem salvos, e Rue não sabe o que fazer. Nanitin diz que ele tem 1 minuto para decidir. Se ele não responder, todos vão morrer. Rue olha para o portal de saída, que está bem perto. Mas o inimigo diz para ele nem tentar, porque está de olho nele. O protagonista pensa que ainda não descobriu a verdade sobre Nana, então não pode morrer ali. Então ele se pergunta o que vai fazer para sair dessa. O inimigo empurra Rue contra a parede, até que o supervisor tenta intervir. Mas o inimigo diz que não deu permissão para ele falar e acerta um golpe nele, deixando os outros muito preocupados. Nanitin diz que não gosta de ouvir as vozes deles, até que o protagonista manda ele parar. O inimigo diz que só está fazendo isso porque não tem intenção de ouvir nada além da resposta do seu oponente. Rue tenta negociar para que os outros sejam libertados, mas o inimigo não mostra piedade, até que Rue diz que o inimigo está com medo e afirma que ele não tem confiança para enfrentá-lo. Nanitin diz que seu oponente está desperdiçando a chance de viver. No entanto, o protagonista diz que são apenas cerca de 10 metros dali até a saída e pergunta se Nanitin quer tentar. O inimigo pergunta se Rue está dizendo que aqueles caras são mais importantes do que ele. Rue diz que, se Nanitin tentasse machucá-los, ele absolutamente não conseguiria salvá-los, assim como, se corresse para a saída, não seria impedido. Em outras palavras, o protagonista afirma que lhe foi dada uma escolha e, para começo de conversa, o inimigo nunca teve a intenção de deixá-los ir. Além disso, ainda existem as cópias. Com isso, o inimigo manda os outros saírem dali, porque ele vai lutar sozinho contra o Rue. O protagonista então vê os companheiros indo em direção à saída, e um deles diz para Rue voltar para casa vivo. Assim que eles saem, o inimigo avança contra o protagonista. Ele espera até o último segundo e desvia rapidamente dos ataques. Com isso, ele consegue atingir uma das cópias, até que outra se aproxima. Rue está lutando contra todos eles ao mesmo tempo, e por causa disso, acaba ficando sobrecarregado. Ele é atingido e lançado para longe, mas sabe que não pode desistir. Então, antes de ser atingido novamente, ele desvia. Mas outra cópia do inimigo já esperava que ele fizesse isso. Mesmo assim, o protagonista desvia mais uma vez, e as cópias continuam cercando-o. Rue então decide focar em um de cada vez. Por sua vez, o inimigo pergunta se isso é tudo o que ele tem. Rue ataca uma das cópias, mas o inimigo verdadeiro aparece atrás dele e o pega de surpresa, ferindo Rue gravemente nas costas com um golpe de espada e depois o espancando em combate corpo a corpo. Por causa do ferimento, o protagonista perde as forças e mal consegue se levantar do chão. As cópias do inimigo se aproximam dele. Nanitin diz que faz tempo que alguém não o irritava tanto assim. É por isso que ele pretende dar a Rue o castigo que ele merece. Então ele aproveita o estado vulnerável do protagonista e diz que vai lhe dar mais uma chance, afirmando que, se ele conseguir alcançar o portal, vai deixá-lo ir. O protagonista pensa que precisa sobreviver, porque a verdade sobre sua irmã precisa ser revelada. No entanto, o inimigo ataca covardemente e ri enquanto faz isso, dizendo que não há como Rue escapar deste lugar. Sofrimento. O protagonista quer mais do que tudo alcançar seu objetivo, e neste ponto, ele mal consegue pensar direito. Sarcasticamente, o inimigo parabeniza por ainda conseguir se mover, até que algo surpreende. Uma garota diz para o 19 não bloquear o caminho, porque ela precisa ir para casa. O inimigo diz que achava que já tinha eliminado todos os bugs, mas a garota responde que não é um bug e só quer ir para casa. Então 19 diz que só vai sair do caminho se for derrotado. A garota então pergunta, e é só isso? Ele confirma e diz que, se ela o derrotar, então ela pode ir para casa. Nesse caso, a garota diz que ele é muito chato e que não gosta de pessoas assim. 19 começa a rir da situação, mas esse foi seu último ato em vida, já que ele recebeu exatamente o que pediu. Ao ver isso, o protagonista fica chocado com a situação. A garota então se aproxima dele e pergunta se ele também vai atrapalhá-la. Rue se levanta e diz que não vai ficar no caminho dela. Ela o olha com desconfiança e pergunta por que ele não está saindo do lugar. O protagonista agradece pela ajuda e quer saber o nome dela. A garota diz que não estava tentando ajudá-lo, mas revela que seu nome é Konatsu e que está feliz com a forma como está sendo tratada, afirmando que as pessoas normalmente não são tão educadas. Rue diz que entende, mas de qualquer forma, seu desejo agora é ir para casa. Konatsu quer saber se ele também está com fome. Rue diz sim. Pouco depois, eles vão a um restaurante e Konatsu não se contém nem um pouco enquanto come. O protagonista, por sua vez, fica fascinado ao vê-la comer tanto. Ele tenta pedir mais comida, mas a garçonete diz que não há mais carne na casa. Rue então pede para ela trazer o que eles tiverem. Logo depois, a garçonete serve um pouco de carne de porco e isso deixou Konatsu muito feliz. Ela então comeu como se estivesse passando fome há dias. No meio disso, o protagonista começa a tossir e Konatsu pergunta por que, ao invés de comer, ele não foi a um hospital. Rue pensa que não poderia negar comida para alguém que basicamente implorava com os olhos e agora está comendo sem parar.
Pensando bem, ele se lembra que quando conheceu Nana pela primeira vez, ela era mais nova e também tinha olhos assim. Mesmo que ela nunca tenha dito em voz alta que queria carne, seus olhos diziam tudo. Então ele diz para a garota não se preocupar e continuar comendo quanto quiser, até que um homem aparece e pergunta se Konatsu se comportou bem dessa vez. Ele também diz que ela demorou tanto para voltar que pensou que ela poderia ter sido enganada de novo. Mas ele acrescenta que, se ganhasse tanta comida assim, também não se importaria de ser enganado. O protagonista não o conhece, então o homem se apresenta como Okumoto, um afiliado da Kyoka. Ru se pergunta se ele está falando daquela organização privada estranha, a Associação dos Exploradores. De qualquer forma, ele diz que, se Okumoto quiser, pode se juntar a eles para uma refeição. Sem hesitar, ele aceita e se senta à mesa. A garota pergunta se ele não está pensando em comer a carne dela. Okumoto diz que todos podem comer juntos, e se acabar, esse bom homem simplesmente pedirá mais. Então o protagonista pede mais comida e fica grato por ter dinheiro. Depois de comerem bastante às custas do protagonista, Okumoto diz que fazia tempo que não comia tanto e só agora se lembra de perguntar o nome dele. O protagonista se apresenta formalmente. Então Okumoto fica chocado ao ouvir o nome de Ru. Ru quer saber como ele o conhece. O cara diz que é irmão de Nanayoku e afirma que Ru é famoso em todo lugar. O protagonista não sabe como ele conhece sua irmã. Ele diz que sempre a via na TV e que não existe ninguém que não a conheça. Vendo a garota cochilando, ele diz que está tarde e que precisa levá-la para casa. Ele convida Ru para ir junto, mas o protagonista recusa, pois precisa voltar para o seu próprio lugar. Okumoto diz que ter um certo nível de cautela é necessário, mas que se for demais, Ru vai acabar se tornando um lobo solitário. Ele também diz que não vai ficar bisbilhotando de forma estranha e que Ru pode ficar à vontade para segui-lo até sua casa, se quiser. Então o protagonista vai com ele. Pouco tempo depois, eles chegam ao lugar que o homem chama de casa e diz que ali é a sede da Kyoka. Assim que eles chegam, uma mulher sente o cheiro da comida e Okumoto joga para ela o que trouxe consigo. A mulher pega a comida com alegria. Okumoto a chama de Yukien e pergunta por que ela está sozinha. Ela diz que alguns saíram para trabalhar e outros para procurar Konatsu, e que ela decidiu ficar em casa. Ela também pergunta de onde ele tirou dinheiro para a comida. Okumoto diz que foi esse cara quem comprou a comida, então o convidou para ir junto. Yukien pergunta como eles se conheceram, então rapidamente se aproxima do protagonista e diz que conhece a irmã dele. Então Okumoto revela que o gênio que roubou seu lugar entre os 7 é Nanayoku. Ao ouvir isso, Yukien pergunta se o protagonista é mesmo irmão da Nana. Ru percebe que também o conhece, mas Yukien diz que ele é famoso em todo lugar. Então o protagonista pergunta se ele é conhecido por algo bom ou ruim. Ela responde que, entre as 7 estrelas, Yuku tinha o coração mais bondoso. Ela nunca ficava brava, mesmo quando era zombada em público. As pessoas costumavam dizer que ela era fácil de intimidar, mas então um cara zombou do irmão dela e foi eliminado no meio da conversa. Okumoto diz que, embora Nana nunca tenha revelado nada em particular, naquele momento, todos entenderam que o irmão dela era muito importante para ela. Ru fica desanimada ao ouvir isso. Yukien diz que Okumoto só queria se aproveitar do poder da Nana e nada mais, então ela não quer ouvir nenhuma besteira dele. Okumoto diz que essa é uma acusação sem fundamento e que ele só forneceu informações, embora admita que a cautela dela é impressionante. Yukien diz que é surpreendente porque Nana costumava dizer que o irmão era uma pessoa bondosa, mas agora a sensação é completamente diferente do que ela descrevia. Okumoto diz que, quando conheceu Ru, percebeu que ele é cauteloso, sempre procurando uma brecha para atacar. Essa é a impressão que ele passa. O protagonista diz que já chega e que não quer ouvir mais nada sobre si mesmo. Yukien diz que está apenas falando os fatos e diz a Ru que ele deveria se perguntar por que Nana era tão forte, pois a força dela não era só bondade ou poder. Ru agradece pelo conselho, mas diz que vai embora. Ela pergunta se ele não vai tratar dos ferimentos antes. Ele diz que não, que vai cuidar disso sozinho. Depois que ele sai, ambos se sentem culpados por terem deixado o protagonista chateado. Okumoto diz que Ru estava agindo de forma meio tola, então tentou animá-lo. Yukien diz que só é preguiçosa quando se trata de pensar, mas isso não significa que ela seja burra. Ela diz que os preços têm subido constantemente ultimamente e pergunta quando foi a última vez que Konatsu comeu até ficar satisfeita. Com isso, Okumoto diz que ela deveria pegar leve enquanto dirige, mas Yukien responde que seria um problema se ele ficasse de mau humor. Okumoto diz que aquele cara todo cheio de ferimentos alimentou a Konatsu e até pensou que ele estava atraindo ela com carne para explorar a habilidade dela, mas estava enganado. Ele realmente só a tratou com gentileza e, como ele é irmão do Yuku, não teve outra escolha a não ser convidá-lo para a casa deles. Ele diz que naquela época Yukien era a principal candidata a se tornar a próxima 7, mas ela afirma que não guarda rancor nem nada do tipo. Okumoto sabe o quanto Yuki ama a Nana, caso contrário ela não teria ficado tão retraída depois de ouvir a notícia da morte da Nana. Por isso ele apresentou a Ru em Tem também a Nana, e o tratamento de sempre. Mas ele queria que ela conhecesse um dos parentes da Nana. Yuki diz que isso não é da conta do Okumoto. Ele admite que estava errado, mas espera que o protagonista tenha ouvido o aviso. No caminho de volta para casa, Ru vê algumas crianças admirando comida na vitrine de uma loja. Isso imediatamente o faz lembrar de quando Nana era mais nova.
Ela costumava dizer que queria crescer e ganhar muito dinheiro para poder dar uma vida luxuosa ao irmão, e também queria ficar mais forte para poder proteger o irmão. Hu então disse que estava ansioso por isso. Ele também se lembra do que Yuki disse, concluindo que é como colocar a carroça na frente dos bois. Desde que Nana morreu, tudo o que ele pensou foi em ficar mais forte para descobrir a verdade. Faz apenas alguns meses desde que ele se tornou um explorador. Sua experiência ainda é superficial, mas tudo isso deixou uma impressão profunda nele. Lutar contra adversários mais fortes e ter companheiros dispostos a arriscar a vida fez mudar sua percepção sobre algumas coisas. Enquanto descansava em um banco do parque, ele se lembra novamente de sua irmã. Uma vez, ela o repreendeu por cansar demais nas coisas e disse que ele precisava relaxar de vez em quando. Depois, ela perguntou se o irmão realmente desconfiava das pessoas. Ele respondeu que, depois de tudo o que tinha acontecido com ele, era difícil confiar nos outros. Hu disse que sua irmã tinha visto mais do que ele e que ela sabia que a verdadeira natureza das pessoas aparece em momentos de pressão. Nana afirmou que nem todo mundo é ruim. Existem todos os tipos de pessoas neste mundo e há até pessoas que mantêm a coragem, não importa a situação. Ela queria mudar o mundo e era por isso que continuava tentando, porque acreditava que, se mais pessoas como ela surgissem na Terra, toda a humanidade poderia recuperar um mundo pacífico. Então ela disse ao irmão para ser corajoso e acreditar no potencial da humanidade. De volta ao presente, Hu diz que não gosta de pessoas que só pensam em esquemas, mas ele interage com todos com desconfiança e cautela. Nesse ritmo, ele acha que vai se tornar uma pessoa odiosa, porque não acredita que possa mudar o mundo. Afinal, ele odeia o mundo sem Nana. Mesmo quando encurralado em uma situação desesperadora, ele odeia os humanos que só pensam em cálculos e traição. Mas ainda assim, Hu quer realizar o desejo de Nana. Por isso, ele se pergunta se ainda deveria acreditar na humanidade. Em outro momento, Hu caminha com Yasuke. Eles vão para uma área pobre da cidade e a situação lá é deplorável. Até Yasuke fica desconfortável com tudo aquilo. Percebendo a surpresa do garoto, o protagonista diz que esse é um mundo que ele não conhece. Yasuke pede desculpas, mas Hu pergunta por quê, já que ele não fez nada de errado. Então, uma criança esbarra no protagonista e ele diz para o pequeno ter cuidado ao andar para não esbarrar nas pessoas. O garoto diz que o protagonista parece incrível e pergunta se ele é do outro lado da cidade. Hu diz sim. Com isso, o pequeno pergunta se o outro lado é bonito e se tem muita comida ali. Ele diz que sim, então o garoto quer saber se um dia ele vai ser legal como protagonista, porque a mãe dele disse que aos 15 anos ele vai para o outro lado. Hu diz que o garoto vai conseguir. Então o menino diz que a mãe dele está chamando e ele precisa ir. O protagonista se despede dele e diz para Yasuke que nada disso é culpa dele, mas agora eles precisam continuar. Algum tempo depois, eles chegam ao destino. Hu diz que aparentemente este é o lugar. Assim que Yasuke olha para o outro lado, ele vê uma cena que nunca imaginou antes e diz que esse lugar parece o inferno. Yasuke pergunta por que aquelas pessoas estão confinadas e por que não há ninguém cuidando delas, até que o protagonista manda ele se afastar. O garoto fica extremamente assustado. Do outro lado, as pessoas imploram por comida. Hu pergunta com quem eles acham que estão lidando. O velho diz que supõe que eles sejam das 7 estrelas ou da Associação de Exploradores, mas o protagonista diz que não é o caso. Eles se afastam e Yasuke pergunta por que Hu o trouxe ali. O protagonista pergunta o que ele achou depois de presenciar tudo aquilo. Yasuke diz que nunca imaginou que um lugar daqueles existisse. Ele diz que não achava que o mundo fosse perfeito, mas os detalhes eram desconhecidos para ele até agora, e graças a Hu, aprendeu um pouco mais sobre o mundo. Hu diz que esse é o lugar onde Nana costumava viver. A associação nunca permitiria que esse lugar caísse em ruínas, e antes de Nana se tornar uma das 7, não era assim. Ele diz que Yasuke é ingênuo, mas não tem culpa. A verdade é que Hu conhece o verdadeiro estado deste mundo melhor do que ele, mas ele nunca se importou com isso. Hu diz que este país é dividido em 4 áreas e que este lugar perdeu seu valor. A primeira é o distrito onde vivem os mais ricos, a segunda é o distrito dos plebeus onde ele mora, e a terceira é o distrito mais pobre, exatamente onde eles acabaram de chegar. Yasuke pergunta sobre o último distrito e o protagonista diz que ele não tem um nome específico, mas as pessoas geralmente se referem a ele como Distrito Cinza. O garoto questiona por que essas pessoas estão confinadas lá, e Hu diz que ele deveria perguntar isso ao irmão, porque tudo o que ele sabe é que essa é a regra. Ele também diz que Yasuke deveria refletir sobre a resposta quando ouvi-la. 3 dias depois, Yasuke está em casa, até que seu irmão mais velho entra em seu quarto e, ao acender a luz, encontra Yasuke dormindo no chão e pergunta se isso é algum novo jeito de se revelar. Yasuke diz que esperou 3 dias por seu irmão. Enquanto Shunshun se prepara para sair, ele pergunta ao irmão o que ele tem feito. Yasuke pergunta a Shunshun por que há pessoas confinadas no Distrito Cinza, dizendo que foi até lá e não gostou nem um pouco do que viu, já que as pessoas lá vivem como zumbis. Shunshun diz que aquelas pessoas são criminosas, então Yasuke pergunta o que ele quer dizer com isso. Shunshun diz que, desde que a masmorra apareceu, o mundo está em caos e aquelas pessoas tentaram lucrar se aproveitando desse caos. Ele questiona se o irmão não acha isso cruel e pergunta quantas pessoas ele acha que morrem por causa daqueles prisioneiros.
Em seguida, ele diz que só na cidade de Milk houve 3.000 vítimas, incluindo mais de 1.000 mortes, e que há muitos pobres vivendo bem ao lado deles, que ninguém ajuda. Então ele diz que talvez estejam trancados atrás de portões de ferro ou talvez estejam apenas lutando para sobreviver. Por fim, Chun Chun afirma que os moradores do bairro pobre odeiam aqueles prisioneiros mais do que qualquer outra pessoa.